Leonardo. Olá. E hoje a gente está trazendo um convidado aqui, que é um amigo meu, um grande amigo meu, Dr. Diogo Viana. Fala, Diogo, tranquilo? E aí, tudo bem, Caio? Tudo bem, Bernardo? Prazer estar aqui com vocês. Prazer te receber aqui. Bom, o Diogo, ele é médico, ele trabalha muito com essa área do fitness também, certo, Diogo? Isso aí. E, cara, fala um pouquinho aí de você. Eu vou contar Pra galera aí. Vou contar tudo. Então, meu nome é Diogo Viana. Pode falar um pouquinho mais perto. Fala mais perto. Meu nome é Diogo Viana, eu sou médico formado pela FRJ. A princípio, a minha formação básica toda foi na anestesia, eu sou anestesiologista. Então, eu terminei a faculdade de medicina na FRJ, passei para a residência médica na UFRJ, 3 anos de residência médica, e desde então só trabalhei com o hardcore da medicina. Transplante, cirurgia cardíaca, cirurgia oncológica. E durante esses 12 anos eu degradei a minha saúde. E isso é o normal do médico, né? O médico entra nesse mecanismo de trabalhar pra caramba e viver pra trabalhar, né? E acha que o trabalho é a coisa mais importante do mundo, você esquece um pouquinho da tua saúde, quando você vai ver já tá numa bola de neve gigantesca. Sempre gostei muito de estudar, sempre fui um cara muito estudioso. E aí, quando eu me percebi numa situação crítica do ponto de vista da saúde, estava pré-diabético, obeso, colesterol alto, sedentário máximo, meu filho nasceu, eu falei assim, cara, se eu não continuar assim, não vou ver meu filho entrar na faculdade, preciso mudar. E aí eu comecei a estudar a questão de emagrecimento, metabolismo e a questão hormonal por conta própria para me ajudar. Deu muito certo para mim, o processo funcionou super bem, cara, eu perdi 42 quilos durante 2 anos e pouco, mudei a minha forma de pensar, mudei meu mindset, reverti isso para o esporte e hoje eu vivo disso. E as pessoas em volta, principalmente os colegas médicos, começavam, cara, o que você fez? O que você está fazendo isso aqui? Me ajuda, faz isso aqui para mim, faz isso aqui para mim. Começou a ajudar, começou a crescer e eu me sentia na obrigação de ter que estudar a fundo isso. Fiz a pós-graduação de medicina do esporte, então terminei a pós-graduação de medicina do esporte, abri o consultório ao mesmo tempo que eu ainda era anestesista. Mas de um ano para cá, larguei 100% anestesia, vivo só da medicina esportiva e só do consultório hoje, e é isso que eu gosto de fazer, né? Legal. Ia falar alguma coisa? Não? Então, é interessante porque você tá nessa área, assim, do fitness há pouco tempo, né? Foi um start que você teve, assim... Já depois... Você tem quantos anos agora? Eu tenho 40 anos. 40 anos, assim, muito novo, né? Eu comecei, então, quando comecei eu sou médico há 16 anos, né? Então, 16 anos na medicina, mais 5 anos fazendo o que eu faço hoje. Então, passei muito mais tempo fazendo anestesia do que fazendo o que eu faço hoje. Mas é aquele negócio, cara, a bagagem que você carrega como médico é o ponto mais importante para você escolher a especialidade e ser alguma coisa independente do que você faça. A gente viu um professor na UFRJ, o Nelson Souza Silva, um grande professor de cardiologia, ele falava exatamente isso. Independente da sua especialidade médica, você como médico, você tem que resolver 80% de todos os problemas que aparecem para você. Esse negócio, às vezes, de você, não é minha especialidade, já vou encaminhar para fulano, vou encaminhar para ciclano, é até sensato, mas você tem que, pelo menos, saber do que se trata e direcionar o básico para você poder ajudar e apagar um incêndio necessário numa fase inicial. Então, eu trouxe toda essa bagagem de conhecimento, a minha formação médica inicial é uma formação muito sólida para essa área da medicina esportiva. E aí a gente só agrega mais, né? Você tem essa bagagem de muitos anos de medicina, mais essa nova especialização, uma coisa que te motiva, que me motiva a estudar todos os dias, eu gosto de estudar isso todos os dias, todas as nuances relacionadas a isso, você cresce de uma forma absurda por conta disso. E hoje em dia, qual é o seu maior público? Cara, é muito variável, né? Eu sempre falo para todos os pacientes que eu recebo, né? Eu atendo hoje uma média de 200 pacientes por mês, a minha média de atendimento. Desses 200 pacientes, 150 são mulheres. As mulheres, obviamente, elas procuram muito mais a questão de saúde e de bem-estar do que os homens. Nós, os homens, somos desleixados quase 100% em relação à saúde. Normalmente, a mulher que leva a gente para o médico, né? E isso é mais comum. Mas aí, dessas 150 mulheres, cara, o problema da mulher é um problema crônico que a gente que lida com fitness, a gente sabe disso, né? É aquela falsa magra que acha que está gorda e quer emagrecer e está fazendo tudo errado em relação ao processo de emagrecimento, buscando cada vez mais restrição, em vez de ganhar massa muscular, melhorar a função, comer mais. Todo mundo acha que o caminho é sempre a restrição e o caminho não é esse. Mas 50% desses 150 mulheres, né, dessas 150 mulheres, pelo menos umas 120 são dessas falsas magras, e o restante, os 80 pacientes, homens e mulheres, é a obesidade e a questão hormonal, que eu tendo muita disfunção hormonal, uso abusivo de esteroide, eu tento racionalizar essa parte, que é a parte que eu mais gosto de fazer, racionalizar e trazer saúde para quem é o usuário crônico, o usuário abusivo e quem está migrando e não sabe o que fazer e que está perdido
nesse meio do caminho. Sabe muita gente que chega lá com uso indiscriminado? Muita. Todo dia. Todo dia. Todo dia é droga, que eu mais vejo, cara. Droga de mercado underground, ciclo sem TPC, ciclo sem fazer alimentação correta, mistura de múltiplas drogas, saúde comprometida. E, infelizmente, nos homens, cara, o que eu tenho mais acontecido hoje, que é a parte que agora eu estou mais estudando, é a infertilidade masculina. Então, eu vejo muitos casos de infertilidade masculina, de restauração de função testicular, por conta desse uso abusivo. Infelizmente, isso está sendo muito frequente nesses últimos meses, muito frequente mesmo. Então, galera, eu já fui lá no jogo, né, recentemente, e assim, quando eu fui lá, você meio que deu uma aula, assim, né, da parte hormonal. E você até acabou comentando assim por alto, mas é uma coisa que eu ia te perguntar. Você tem visto assim muito caso, não diria irreversível, mas muito caso absurdo ultimamente lá? Muitos, cara. Absurdo de prescrições, tanto de... É o que tem muito nesse underground. Muito. Que é aquele negócio da bro science, né, da ciência da academia, cara. As pessoas acham que estudar num fórum e ver uma coisa na internet te torna especialista nisso. E falta ainda você... você pode até saber qual é uma boa combinação de drogas para fazer com que o cara emagreça, ganhe massa muscular, mas você nunca vai saber se aconteceu uma merda, como você vai resolver isso, entendeu? Esse é o grande ponto. Né? Porque quando a gente fala de uso crônico de esteroides anabolizantes, né, isso é uma coisa que eu gosto de dar muito, o uso crônico e o uso terapêutico, eu defendo arduamente o uso terapêutico e, infelizmente, por conta desse uso abusivo, a questão dos esteroides hoje ela é marginalizada de uma maneira muito ruim, onde quando você vai tentar propor para o paciente sarcopênico que ele use, ele já te olha com cara feia, e é exatamente o que eu falo no consultório isso. A maior parte dos pacientes que me procuram eu tento conscientizar a não usar, mas se ele for usar, eu prefiro eu controlar e eu estar de olho no que vai acontecer do que deixar esse cara falar, porra, essa porra é bomba, tu vai se matar, e o cara vai sair da porta do meu consultório, vai buscar a ajuda de um cara que não pode ajudar ele, vai fazer o uso underground e vai acabar fazendo besteira. Mas existe uma parcela da população que tem benefício clínico e terapêutico, e esse é o meu trabalho. Quando eu preciso convencer esse cara que ele tem necessidade clínica e terapêutica, ele já olha com um olho meio torto, que ele pensa o seguinte, essa testosterona, pô, esse oxandrolona não é bomba, e o cara estigmatiza isso. E, infelizmente, essa é uma realidade, cara. Nem todo esteroide anabolizante é veneno, a diferença do veneno para o remédio é a dose. Isso eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, assim, foi até legal trazer você aqui, porque eu acho que tem muita coisa assim pra gente desmistificar, né, sobre anabolizante. Claro. Porque hoje em dia, assim, eu não tô defendendo, não tô sendo contra, mas assim, hoje em dia, inclusive hoje em dia, né, ainda é muito marginalizado, né, o esteroide. Cara, se você for comprar, dou receita para um paciente meu que faz TRT, ele vai comprar na farmácia, cara, quando você vai comprar um Deposteron na farmácia para um velho de 60 anos que está fazendo TRT, um idoso de 70 anos que precisa para uso terapêutico, o próprio farmacêutico já pega a tua receita e já olha com um olhar de desconfiança e te julga. Já te julga, te metralhando. Assim, tu vai comprar essa porra, tu vai tomar bomba, tu é velho, não sei o que, os caras já te julgam, então, cara, mesmo você tendo receita médica. Então, esse tabu, que é o tabu que a gente tenta quebrar, que é o tabu da gente tentar entender que existe uma questão do uso racional e que quando a gente deixa de socorrer a Bangu sem ter nenhum médico, e infelizmente durante muito tempo nenhum médico se comprometeu a estudar isso não é aprendido em faculdade de medicina, isso não é aprendido em curso de endocrinologia. Se você não se torna um cara com busca ativa em literatura médica de qualidade, né, e você buscar, por exemplo, quando a gente faz uma revisão sistemática sobre o uso, os grandes artigos que você tem são russos. Então, mas, obviamente, a gente consegue a tradução, mas se você não estuda sobre o que você está fazendo, se você não vê a questão terapêutica, você está fazendo mais do mesmo. Você só está sendo um replicador da bro science que é passada na academia. E é isso que eu tento mostrar para todo mundo. Quando você chega, às vezes eu chego um paciente que o cara não tem vida de atleta, ele não é bodybuilder, mas ele quer usar droga como se fosse um bodybuilder, como se fosse um atleta. É o oposto, cara. O cara não tem vida de atleta, ele não tem por que usar uma quantidade absurda de androgênicos. É exatamente isso que eu tento mostrar para eles. Cara, menos é mais. Em vez de você fazer isso tudo, que você não sabe nem a procedência, vamos tentar fazer um uso racional. Né? Eu prefiro eu controlar isso do que deixar esse cara solto, esse cara fazer besteira com a saúde dele e se comprometer depois. Hoje, em relação aos homens que usam, 50% eles me procuram para dar um respaldo, e na maior parte das vezes eu consigo convencer eles a não usar.
Quando eles querem usar, eu prefiro eu controlar, e os outros 50% é para corrigir problemas vindos de outros médicos que fazem prescrições não médicas, tipo recomendar um fornecedor de mercado underground, recomendar uma mistura de substâncias que você sabe, tipo assim, é todinho com Nescau, tipo, já vi várias vezes, oxandrolol com xanazolol. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, o que esse cara tá fazendo? Por que isso? E essas aberrações em relação às prescrições, que se você controlar minimamente, você consegue trazer mínimo de segurança. Digo para todo paciente isso, cara, não existe almoço grátis. Quando você opta por usar, o meu papel como médico é mostrar quais são os efeitos colaterais que podem acontecer e deixar você ciente do que pode acontecer. E dizer para quem quer usar o seguinte, cara, depois que acontecer, eu vou estar do teu lado para te ajudar a restaurar o teu eixo, a tratar qualquer problema que vai acontecer, mas você tem que me ouvir no momento quando eu dizer para você que você tem que parar. Assim, tem como você fazer um uso responsável. Exatamente. O uso responsável ele não isenta você do risco do uso, mas ele minimiza os abusos. E quando a gente fala de abuso, é exatamente isso. O livro O Pai de Todos os Esteroides Anabolizantes, né, o Anabolics, é um livro grande, muito bom, denso, com bastante conteúdo sobre isso. Ele mostra vários gráficos que eu desenho para os pacientes, né, que são gráficos bem interessantes relacionados ao uso, que eles mostram tanto que a concentração de substâncias androgênicas que você usa por semana e o tempo que você usa por semana, ele está diretamente relacionado a um pico que você atinge de massa muscular. Onde se você prolonga, somas drogas para você tentar atingir um nível de peso de massa muscular maior, você só aumenta a chance de você ter efeito colateral, você aumenta a chance de ter efeito deletério. Né? E eu tento mostrar exatamente isso, racionalizar o menos é mais e o básico, cara, que até postei hoje exatamente falando isso, cara. A maior parte das pessoas que querem usar, elas querem usar porque elas não querem fazer o que precisa ser feito. Então você pergunta pro cara, quando o cara fala assim, eu queria usar. Eu falei assim, vamos lá, você treina quanto tempo? O cara treina 6 meses. Aí você já olha para ele assim, cara, beleza. Como é que você come? Cara, eu como junk toda hora e no final de semana eu fujo da dieta, bebo pra caramba e uso droga sintética. Eu falei, bicho, cara, tu tá querendo se matar, né, cara? Tu tá querendo somar mais uma droga porque você não quer deixar de fazer o básico. E é isso que eu falo pro cara, antes da gente tentar usar, me dá uma chance de mostrar pra você que se você fizer o básico, você vai ter algum resultado. Porra, vamos botar alguém pra te orientar em relação a um treino bem feito. A maior parte das pessoas acham que treinam e elas não treinam. Não tem uma periodização correta, não tem uma mudança de estímulo, não consegue fazer uma coisa programada. 90% não sabe como comer, não sabe o que deve comer e não quer abrir mão dos prazeres da comida, não quer abrir mão do álcool, mas ele quer ter o melhor corpo do mundo. Eu falo, cara, é um jogo que é impossível. Você tem que perder de um lado para você ganhar do outro. Então, ou você faz pequenas concessões, ou você nunca vai conseguir chegar no resultado que você quer. E é isso que eu tento mostrar para eles. A maior parte das pessoas eu consigo convencer, mas infelizmente uns eu não consigo. Eu prefiro, cara, beleza. Então vamos tentar racionalizar o uso para a gente poder fazer e a gente consegue minimizar a incidência de efeitos colaterais. Mas zerar nunca é zerado. Nunca é zerado. E nisso aparece também aqueles médicos que querem se aproveitar disso e abusar de droga, desregular tudo, para o cara ficar dependente do... Esse é o problema. É o uso banalizado, isso que eu falo, cara. É o uso banalizado por outros médicos. E quando eu vejo, até comentei isso, cara, sei lá, tem umas 2 semanas atrás, cara, eu vi uma sequência de pacientes vindo de outros médicos, onde os médicos davam o número e o WhatsApp do fornecedor para o cara comprar. Eu falei, bicho, isso aqui é o fim da medicina. O papel do cara é exatamente o contrário, cara. É falar pro cara assim, não usa droga de mercado underground, vamos fazer o uso racional. E o cara empurra o paciente por quê? Ele busca o resultado estético acima de tudo. Ele acha que se ele alegrar o paciente vai voltar, cara. E eu vejo exatamente o contrário. Quando eu jogo limpo com o paciente ele vê que eu estou preocupado com a saúde dele, ele fala assim, porra, é com esse cara que eu quero colar. Exatamente. Esse cara que ele está preocupado se eu vou ficar ruim depois, o que vai acontecer comigo, ele está preocupado com o meu futuro. Né? E aí o cara pensa e o cara compra a minha ideia e a gente funciona. E a maior prova disso, cara, é você ver, cara, o meu crescimento no número de consultas, né, cara? Cada vez mais as pessoas procuram mais, a minha agenda está fechada para o ano de 2021 agora, cara. A gente está em julho de 2021. Já não tem mais como atender paciente em 2021. Então esse é o objetivo, cara, é trazer o uso racional e você ser médico acima de tudo. Senão você vai ser mais um na multidão que está fazendo o mesmo erro que a maior parte das pessoas o cara pode fazer sozinho. Ele só quer um respaldo do médico e dizer assim, não, mas eu estou fazendo com o médico. Mas não está fazendo com o médico, mas está fazendo cagada. É porque assim, isso acontece muito da pessoa passar uns produtos assim, tipo meio que um uso indiscriminado
e depois, tipo, a pessoa meio que fica largada. Tipo, não retorna ao médico, aí acha que é só parar, que tá tudo bem. Exatamente. E aí que aparecem esses casos bizarros pra você. Exatamente. Os casos colaterais e acha que, tem que voltar no médico pra poder continuar tendo resultado. Cara, você falou o ponto mais importante. Ou o cara ele faz isso, que ele tem que voltar ao médico pra fazer, ou então ele fala o seguinte, cara, eu não posso parar de usar, porque se eu parar de usar, eu vou voltar a sentir aquela diminuição de libido que eu tive, aquele momento ruim que eu teve, e o cara se torna um usuário abusivo exatamente por essa falta de orientação. Um tema que é bastante polêmico no mundo do bodybuilding é a questão do Blast and Cruise e a questão de ciclo UTPC. Né? Quando a gente pensa em saúde, é indiscutível que fazer um ciclo de TPC é a forma mais saudável de você fazer, menos agressiva de você fazer. Quando você faz o Blast and Cruise, você vai somando o efeito empilhamento, mesmo que o Blast e o Cruise você faça com doses um pouco diferentes, você se mantém suprafisiológico durante muito tempo. Mas só para assim, esclarecer para quem estiver assistindo, explicar o que é o Blast and Cruise. O Blast and Cruise é o uso contínuo, crônico e eterno. O cara nunca para de usar e sempre usa testosterona no limite suprafisiológico. Ele faz um ciclo e assim que ele termina o ciclo, ele não para de usar, ele só diminui as doses, mas ele continua se mantendo em uso sempre. É o que o bodybuilder faz. Ou seja, tem épocas que ele usa muito e épocas que ele usa pouco. Né? O bodybuilder ele faz isso, o atleta ele faz isso, mas eu falo para todos os pacientes isso, cara. Todo atleta ele tem uma escolha. O atleta ele faz escolhas, onde essas escolhas ele está focado no esporte que ele gosta de fazer, mas ele paga um preço por isso depois. Em todo esporte assim. O atleta de crossfit ele tem uma vida curta, o atleta de futebol tem uma vida curta, o atleta do vôlei tem uma vida curta. O cara vai ficar lesionado, ele vai ter problema no ombro, ele vai operar, a saúde dele fica bastante comprometida pelo volume de treino, pelos excessos. E o bodybuilder é a mesma coisa. Ele opta por fazer isso, não é recomendado do ponto de vista médico, mas para ele manter aquele volume de 130 quilos de massa muscular, ele não tem outra opção que não seja essa. Mas se você não é um bodybuilder, por que raios você vai fazer igual o cara que não é bodybuilder, entendeu? Você vai botar a bunda na janela para correr risco em relação à tua saúde para isso? Cara, é um erro gigantesco. E é exatamente isso que eu tento mostrar para todo mundo, cara, que não precisa fazer isso. Você vê, não, porque, cara, o Coleman usou, o Stallone usou, o Arnold usou, beleza, cara, mas os caras usaram, mas eles são atletas, né? Ah, mas eles não morreram. Tudo bem, mas se você for ver, cara, eu garanto que 100% deles têm algum distúrbio relacionado ao tamanho do coração, ou uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, ou um distúrbio de injeção, ou um aumento da área cardíaca. Ele vai ter um comprometimento cardíaco a longo prazo pelo uso crônico. Isso é um fato, a gente sabe que isso existe. Diferente do uso terapêutico. Quando a gente usa de forma terapêutica, como uma TRT, como a recuperação de uma sarcopenia, ou mesmo em momentos associados, por exemplo, na falsa magra que quer emagrecer. Como é que eu vou fazer uma mulher que pesa 60 quilos e tem 30% de gordura com 15 quilos de massa muscular emagrecer? Se eu faço essa mulher entrar em déficit calórico, ela vai perder mais massa muscular ainda. O organismo dela é catabólico por natureza. Mesmo que eu bote ela para comer uma tonelada de comida e ela treinar, ela primeiro que ela nunca treinou, né? Ela já tem uma massa muscular baixa. Então, nesses casos, a gente usa como suporte subdose de oxandrolona, que é uma extrapolação da medicina baseada em evidências. Hoje a medicina moderna é pautada na medicina baseada em evidências, né? Então, tudo que você faz, você tem que ter um respaldo médico. Né, e você tem que olhar uma análise crítica em relação a tudo que você tem na literatura. Então, como por exemplo, quando você faz uma revisão sistemática do uso terapêutico de oxandrolona e decadurabolina, são as drogas que mais têm estudo terapêutico corroborando o uso dela em populações mais diversas. Desde criança com baixa estatura, pós-operatório de cirurgia cardíaca em criança e transposição de grandes vasos, idoso com sarcopenia, paciente com câncer, paciente com HIV, onde você vê que as doses usadas são doses muito pequenas, que não são capazes de virilizar uma criança. E se eu reproduzir essa dose, extrapolando esse fator terapêutico para uma situação clínica única, exclusiva, eu consigo trazer benefício para aquele momento, para trazer saúde, para melhorar a composição corporal, para tratar uma sarcopenia numa idosa, por exemplo, que está na menopausa. Está na menopausa há 10 anos e perdeu massa muscular para caramba, tem osteopenia, ela tem perda de massa óssea, ela tem perda de volume ósseo. Então, você tem indicações terapêuticas para isso que são bem respaldadas. Quando eu extrapolo isso para uma situação extra, a única coisa que eu garanto é o seguinte, cara, se eu conseguir ter um bom resultado numa criança de 6 anos com essa dose, se eu transportar isso para uma mulher, eu vou conseguir pelo menos uma coisa, eu sei. Eu não vou acabar com a saúde dela. Os efeitos colaterais relacionados a todos os
esteroides eles não vão deixar de existir. Acne, queda de cabelo, oleosidade da pele, isso é uma coisa muito pessoal, né? E a gente tem que tratar e resolver também. Mas os efeitos colaterais tóxicos, de toxicidade hepática, de aumento do jogo cardíaco, de câncer, cara, a gente consegue minimizar, entendeu? Então você consegue trazer racionalidade para o uso. E, cara, de novo, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu bato todo dia no consultório. Não é preciso, cara, sair com a prescrição, como eu já vi, cara, porra, um cara que não treina nem direito, o cara treina, sei lá, há 8 meses, você vê que ele tem muito o que conseguir fazer ainda em relação à maturação de treino, e o cara sai com a prescrição de um médico com, cara, GH, estano, boldenona e enantato. Eu falei assim, cara, tipo, beleza, cara, que raio isso tá fazendo, né? Para que você tá fazendo isso, né? Cara, infelizmente isso acontece muito, né? Muito, cara. Assim, eu vejo muito isso às vezes. Cara. A pessoa fala, eu treino há 1 ano, tipo, e tô usando GH. Eu já vi cara tomando insulina, cara. Insulina, cara. Insulina, tipo, eu já salvei alguns pacientes de insulina, né, cara? O uso de insulina é aquele negócio. Também, quando a gente entende o uso da insulina, a insulina é um hormônio anabólico? É um hormônio anabólico. Ela tem a função anabólica nos 2 sentidos. Armazenamento de gordura e ganho de massa muscular, dependendo do estímulo que você está dando. Então, os bodybuilders usam, insulina usam. Cara, mas usar insulina com o fim de ganho de massa muscular, cara, você tá na corda bamba. É muito perigoso a insulina. A parada cardíaca mais difícil de ser revertida é a parada cardíaca por hipoglicemia. Então, se o cara tem uma parada cardíaca por hipoglicemia na academia, ele vai morrer. Se ele para por hipóxia, tem um infarto, você consegue massagear, ele consegue sair. Agora, ele faz um tipo de parada, cara, que é uma chamada atividade elétrica sem impulso por hipoglicemia, que é irreversível. Se você não usa glucagon para antagonizar a insulina dele, quem vai ter glucagon dentro da academia? Você, não, eu tenho um apoio de glucagon aqui, vou salvar a tua vida. Não vai morrer, cara. E os caras não entendem isso, porque aquele negócio que a gente falou. Quando ele vai olhar na internet, ou quando o amigo passa o ciclo para ele, fala assim, cara, joga insulina aqui, 10 UI, come um pouquinho de carboidrato que vai dar um pump animal. Isso. Vai dar um pump a dica do colega, vai dar um pump lá no caixão dele, entendeu? Então, cara, é perigoso pra caramba. Muito perigoso. Outro ponto que você falou como um ponto muito legal, o uso do GH. O GH é uma droga mítica no mundo fitness, né? Todo mundo acha, pela aquela questão, mas o GH não inibe o eixo, não tem efeito colateral, então eu vou usar o GH isolado. Cara, o GH isolado é todos os resultados estéticos dele. Primeiro que não tem efeito anabólico nenhum de forma isolada. O segundo que o GH de uso simples, né, de você pensar ele como um efeito lipolítico, ele, quando a gente olha as meta-análises dos estudos, você vê que o resultado do uso do GH, que você vai gastar uma nota, é igual ao de uma dieta moderadamente bem feita. Em relação à perda de peso e um déficit calórico moderado, de, sei lá, de 15%, 20%. É o mesmo resultado que o GH proporciona. Qual é o grande quê do GH? O cara joga de novo, extrapola para o atleta. Ele pensa o seguinte, cara, mas o cara quando está em pré-contas, ele usa GH para afinar a pele e ficar mais seco. Beleza, faz sentido? Total sentido. Mas vai ver o quanto de testosterona esse cara tá. Esse cara tá com a testa suprafisiológica, 5.000 de testosterona. E aí que você tem o efeito benéfico do GH, que é um efeito sinérgico. O IGF-1 produzido pelo GH potencializa o efeito da testa e a testa potencializa o efeito lipolítico do GH. Aí você tem um efeito somatório e uma droga muito boa. Mas a curto prazo, nenhum efeito. Você teria que usar durante muito tempo para você ter um resultado depois de alguns meses de uso. E aí a pessoa acha que o GH é mágico. Então eu achei assim, eu queria usar o GH para emagrecer. Eu falei, cara, o GH, nenhuma droga emagrece. O que emagrece? Dieta, comer. É isso. E ultimamente eu tenho visto vários atletas também começarem a acordar para a questão da dose. Muito bem, cara. Você falou começar a usar muito mais chama low doses. Low doses. Vários atletas, inclusive, nem usando GH estão usando. Não estão usando mais. Isso, cara, é o grande ponto da medicina esportiva hoje que a gente está conseguindo trazer a luz para esse mundo que era uma neblina. Né? Tá todo mundo andando vendado, dando cabeçada no outro e fazendo uma porrada de merda. Você traz luz para esse conhecimento e aí quando você consegue convencer um cara que é um cara de ponta. E esse cara ele usava, por exemplo, 600 miligramas de androgênio por semana. Você consegue convencer o cara a usar 300. Ele tem o mesmo resultado que ele tinha antes. Às vezes até melhor, que tem um aproveitamento melhor que do teu. E a pele, a pele fica melhor porque, tudo. Cara, quando você usa droga de mercado under, primeiro, mesmo sendo os laboratórios famosos, você fala assim, mas eu comprei sei lá, como é que é o nome daquela famosa do Paraguai? Esqueci. Landerlan. Comprei na Landerlan, conheço o fornecedor de lá, comprei na não sei aonde, na Alpha Pharma, não sei o que. Cara, nenhuma dessas farmácias, né, elas são regulamentadas, elas são produzidas em locais onde não há fiscalização. Como a gente tem aqui nas farmácias normais, como a Anvisa faz, ela fiscaliza a qualidade, produto. Primeiro você não sabe como que é feito. Segundo, você não sabe como é o nível de contaminação. Terceiro, você sabe que ela vem através de contrabando. Então, você está adquirindo um produto de crime. E a forma como ela vem, vamos supor, beleza, você conhece
o dono da farmácia. E aí o cara vai te fornecer, você sabe que aquilo ali foi feito na farmácia mesmo. Você exclui a possibilidade de falsificação, que é o que é mais comum. Beleza. Como que ela chega aqui? Ela chega na boleia do caminhão, dentro do tanque de gasolina, com calor aumentado, você desnatura, você perde efeito, entendeu? Então, cara, você está comprando gato por lebre. E aí, quando você convence um atleta, um cara que gosta disso, né, o atleta amador, que se ele tiver o mesmo resultado com a droga de farmácia, ele fala para mim, ele fala a mesma coisa. Pô, a de farmácia bate muito melhor. Por que bate muito melhor? Porque é regulamentada. É o que diz, é que aqui tem 200 mg de testosterona de cipionato. Não é só estar comprando gato por lebre. E muitas vezes eu pego os exames desses pacientes, né, principalmente de mulheres, né, você vê assim, a mulher está usando, por exemplo, boldenona. Aí você vê lá e você vê a testosterona da mulher. 350 de testosterona. Ou seja, não tem boldenona. É muito mais fácil para o cara manipular e dar o pump para a mulher que sabe que ele vai comprar boldenona, jogar um pouquinho de enantato e falar que é boldenona, e ela está comprando gato por lebre. Quem vai dizer que aquilo ali é boldenona? Ninguém. Não tem como saber. E aí o homem também. Você vê o homem que fala assim, não estou fazendo ciclo de enantato com deca. Aí você vai olhar o exame do cara, a testosterona do cara está 230. E como você está usando enantato? O cara está usando 300 mg de enantato por semana com 230 de testosterona. Foi impossível, pô. Não tem enantato aí. Quais são as doses, assim, padrões para homem e mulher? Assim, de um homem saudável? De nível de testosterona. Do homem a gente considera de 300 a 1.000, né, dependendo da variação do laboratório. A mulher é um processo à parte. Né? A mulher não precisa de testosterona para ter resultado estético. A testosterona é a mãe de todos os androgênicos e esteroides. Então ela é que mais tem efeito anabólico e mais tem efeito androgênico. Então quando você usa na mulher, a única indicação de uso de testosterona clínica na mulher é uma entidade chamada desejo sexual hipoativo. É a mulher que tem um distúrbio sexual que não é alteração da libido. A libido é diferente do desejo sexual. Ela tem a questão do desejo sexual, aquela que ela não pensa em sexo. Ela chega em casa, ela vai dormir. Eu prefiro comer uma pizza e ver Netflix. Cara, meu marido me cutucava e falou assim, cara, que merda. E outra coisa é a libido. A diminuição da libido é a diminuição da lubrificação vaginal, dificuldade de atingir o orgasmo, não tem conexão, que são coisas multifatorial. Na mulher é como se fosse um homem um botão de liga e desliga, né? A gente é um botão de liga e desliga. Tá pobre, sem dente, duro, você vai ter vontade de transar o tempo todo. Na mulher não, na mulher é um painel de avião, cara. A mulher tem que estar com todos aqueles bonequinhos funcionando lá para as coisas acontecerem para ela. Então, a única indicação de testosterona para a mulher é essa. Por quê? A gente nunca usa o valor laboratorial como um parâmetro para reposição em mulher, porque os kits que a gente usa para detecção hormonal, eles não têm confiabilidade suficiente para determinar que aquele valor é aquele valor mesmo. Então você vê lá, por exemplo, a mulher deu... Se você dosar a testosterona na mulher todos os dias, cada dia vai dar um valor diferente. De indeterminado até um valor dentro do range de normalidade. Mas o range de normalidade normalmente ele fica entre 10 e 50. Você vê muitas vezes que só pelo fato de você aumentar o aporte androgênico sem você aumentar a testosterona, você já melhora a qualidade de vida da mulher, já melhora a questão sexual, que é a questão da oxandrolona. Mesmo a oxandrolona em dose baixa, sendo um pouquinho androgênica, esse aumento androgênico da mulher, a mulher, cara, não, minha libido está muito melhor, salvou meu casamento, não sei o quê. E as coisas acabam funcionando por conta disso. Muito mais do que a chance de virilização ao usar testosterona. Mulher usando testosterona, e isso também recebo com muita frequência, cara, é igual à virilização. A virilização vai acontecer em 100% dos casos. Engrossamento da voz, perda de cabelo de forma igual do homem, né? Crescimento do clitóris, crescimento de pelos. Então todos os efeitos colaterais acabam acontecendo por conta disso também. Assim, parece que tem mulheres que tem uma mudança até na estrutura facial. Tipo assim, ela fica com o rosto masculinizado. Né? A formação óssea fica totalmente masculinizada pelo uso crônico. Né? É que negócio, cara. A mulher, o cérebro da mulher, e isso é um fator importante também, né? Fazendo um gancho. Quando a mulher usa testosterona suprafisiológica, quando ela começa a usar testosterona suprafisiológica durante muito tempo, o cérebro dela ele não foi forjado para receber tanto hormônio masculino. Então ela vive um momento, por exemplo, a testosterona injetável. Por que eu falo sempre que a testosterona injetável é uma contraindicação absoluta em mulheres? Imagina uma mulher que ela tem lá 25 de testosterona com uma libido ok, e ela faz uma injeção, sei lá, de 50 mg de cipionato. Ela, em 24 horas, ela saiu dos 50 e foi para uma testosterona masculina, 450. O cérebro dela não tem nem receptor de dopamina para receber tanta testosterona. Então ela vive um momento absurdo.
Durante muito tempo que ela fizer esse uso, né, ela faz o que a gente chama de upregulation de receptores. Ela começa a expressar mais receptores de dopamina, porque ela está falando assim, cara, tem testosterona demais, vamos dar conta dessa vazão. Quando ela interrompe o uso, mesmo que ela volte a valores normais, ela nunca mais vai ter a libido que ela tinha antes e ela cria uma disfunção sexual pelo uso disso. Ela fica amarrada dizendo o seguinte, cara, mas a minha libido nunca foi igual ao que era antes. E isso cria um problema crônico. A mulher, ela sempre vai ficar maculada no cérebro dela aquele momento que ela viveu e ela acha que isso é importante para ela. Ela vai querer usar sempre. E ela se torna uma usuária abusiva também por conta disso. Eu tenho visto bastante um chip, né, que as mulheres têm usado. E acho que muita gente ainda não conhece, né? Ainda tem muita dúvida sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho desse chip, que parece que ele dá uma regulada na testosterona, né? Algo assim. Na verdade, são implantes, né? Implantes que a gente tem os implantes absorvíveis e bioabsorvíveis. São implantes hormonais. São os pellets que a gente fala. Eu gosto muito dos implantes absorvíveis, né? Porque eles não têm silicone, não fica determinado na mulher. Mas a gente tem todos os hormônios que a gente pode fazer como implantes. Estradiol, estriol, testosterona, progesterona e a gestrinona, que todo mundo fala que a gestrinona é o chip da beleza. Eu sempre falo isso, cara, não tem nada de chip da beleza. A gestrinona é uma molécula, ela é um progestágeno sintético, né? Mas a conformação dela, quando você olha ela em 3 dimensões, ela é idêntica à decadurabolina e à trembolona. Ela é uma disenor-nortestosterona. A diferença química delas, cara, é um carbono espacial que, em vez de estar numa direção, está numa outra direção. Mas se você olhar, ela é idêntica. Então, ela é um androgênico. Isso é um fato. Quando a gente usa a gestrinona ela nunca pode ser usada como objetivo estético pura e simplesmente. É uma contraindicação formal ao uso dela, uma contraindicação questionável, mas é uma contraindicação formal das todas as sociedades médicas, né, em relação ao uso estético. Por quê? Ela não pode ter esse apelo estético porque ela é uma substância androgênica. Então, para você usar ela, você tem que ter uma indicação clínica. As indicações clínicas clássicas são as alterações relacionadas ao fluxo menstrual, TPM aumentada, fluxo sanguíneo aumentado, enxaqueca demais, alterações limitantes de humor, disforia, mioma com sangramento vaginal intenso e endometriose. Essas são as indicações clínicas clássicas. A gente usa também como método contraceptivo. É uma indicação que é uma indicação aceitável. Eu gosto de usar como método contraceptivo também. Mas o que é o ponto importante? Durante muito tempo, ela foi vendida, né, como uma substância mágica, que basta você colocar um implante, você é o chip da beleza. Vai colocar um implante, eu vou ficar gostosa. E não é assim. Se você der uma googada sobre gestrinonas, no Facebook, por exemplo, você bota uma pesquisa sobre gestrinona, é 50% ama, 50% odeia. Porque, cara, foi mal indicado para uma mulher gordinha, você pega uma mulher gordinha que está acima do peso e fala assim, não, você vai colocar um implante, cara, 10 dias você vai ficar gostosa, a mulher vai colocar. Vai gastar R$5.000 para colocar um implante e vai tornar um inferno na vida dela. Então, a colocação dele como método de beleza é uma contraindicação absoluta. Por quê? A gestrinona, como qualquer substância androgênica, ela vai potencializar o que você está fazendo. Então, se você não tem uma rotina de treino, você come mal e você está usando alguma substância androgênica, ela é anabólica. Ela vai fazer um anabolismo da forma que você quiser. Né? Se você está comendo junk e gordura, você vai ganhar gordura, pô. É óbvio, ela é uma substância anabólica e vai ganhar gordura. E de quebra ainda vai ter todos os efeitos colaterais. Queda de cabelo, oleosidade da pele e acne. A mulher fala que, cara, minha vida ficou um inferno e culpa quem? A pobre coitada da gestrinona, em vez de culpar quem indicou. Esse é o problema, o mesmo problema da oxandrolona. Então, qual é a grande diferença disso? É você ter profissional capacitado para saber indicar e você saber as doses e saber manejar. Esse é o grande ponto. Eu coloco muito implante, eu tenho muito paciente de implante. Eu não tenho nenhum efeito colateral grave em nenhuma paciente, porque todos eles são bem indicados, a não ser os efeitos intrínsecos. Queda de cabelo, oleosidade da pele e acne, que isso acontece de forma que não dá pra gente prever. Às vezes a mulher tem uma alopecia androgenética que ela nem sabia que tinha. E você coloca um hormônio que tem o efeito androgênico, você acelera a queda de cabelo. Ou então ela já teve uma acne que ela não tinha ideia que era uma acne hormonal, ela trocou um método contraceptivo, ela não sabia, saiu da Yasmin, que é uma substância antiandrogênica, só o fato de ela suspender a Yasmin, que é um anticoncepcional antiandrogênico, já aparece espinha nela. Se ela coloca a gestrinona, ela vai ter mais acne também. O meu papel é tentar tratar isso também. A gente trata isso, ou tem alguns amigos dermatologistas que acabam fazendo também, mas eu acabo tratando e resolvendo no consultório também, e os resultados são bons. Agora, resultado anti-estético, de a mulher achar horrível, zero. Por quê?
Antes de tudo, a mulher chega, eu recebo muitas pacientes que vêm para mim e falam assim, eu vim aqui porque eu quero colocar um implante. Eu falo assim, cara, então a gente tem que recomeçar. Vamos recomeçar porque não foi esse o motivo, eu não vou colocar um implante em você. Eu preciso te conhecer, eu preciso saber se você tem indicação, e precisa ter indicação clínica. Graças a Deus todas elas entendem e acham que assim, pô, beleza, você me salvou, porque se eu fosse em qualquer outro cara, eu ia botar um implante em mim, eu viver um inferno, e mais ou menos isso. Então, culpabilizar a droga é um erro, né? Você tem que entender que existem indicações, não é para todo mundo e ela não tem nada de beleza. Galera, aproveitem essa aula aí, né? Que isso é uma oportunidade única. É bom quando o convidado assim, tem muito conteúdo, né? Que tipo, a gente nem não, a gente né? não tá aqui. Só aproveitar na aula. Cara, eu queria bater num outro ponto também, que acho que nisso o Bernardo vai até poder falar um pouco melhor, né? Que o Bernardo você tem algumas formações de coaching, né? E, cara, qual foi a importância, né, dessa mudança de mindset aí na sua vida, né? Que você saiu de uma obesidade pra, tipo assim, um corpo acima da média, né? Acima da média, cara. E ter vida de atleta, né, cara? Eu cheguei a competir crossfit, fui campeão carioca, vice-campeão carioca. Então... Eu tirei o Diogo dessa vida de crossfit. Eu virei maromba. Mas, cara, a mudança do mindset, eu sempre falo isso, cara. A diferença da motivação pra disciplina é o que determina isso, né? A maior parte das pessoas que querem emagrecer, elas têm motivação. Só que a motivação é uma parada que, cara, que se você tropeçar, você desiste, joga tudo pra cima e você vai chutar o balde. Quando você entende, cara, que pra você ter o resultado correto, você precisa criar disciplina, o processo ele vai que nem uma bola de neve rodando a seu favor, né? Ele vira um trator a teu favor. Só que esse processo de transformação da motivação para a disciplina, ele acontece ou por uma questão de você detectou que você precisa, você toma um susto, que foi o que aconteceu comigo, né? Ou você faz por outra pessoa. Você nunca faz por você. Porque por você vai sempre se manter na tua zona de conforto. Você nunca vai querer sair. Você fala assim, cara, eu vou emagrecer, mas eu vou deixar de comer pizza? Não, eu não quero deixar de comer pizza durante um tempo, eu não quero passar por isso. Aí o cara começa a abrir exceção e começa a não conseguir dar continuidade. Quando você entende, cara, que é um processo de mudança de estilo de vida, que não uma janela, e durante muito tempo a questão do emagrecimento ela foi tratada sempre como uma janela, e esse é o grande problema, o uso de substâncias anorexígenas à torta e direito. Há 15 anos atrás, cara, todo mundo queria emagrecer, tomava sibutramina. Você não conseguia uma pessoa que não tinha tomado sibutramina uns 15 anos atrás. Hoje, infelizmente, está sendo os Ozempic, saxagliptose, que eles são mais simples de você conseguir. Mas o que eu digo para todo mundo, cara? O processo ele não é um processo que você tem que pensar numa janela. Ele não é uma corrida de 100 metros para saber o quantos quilos eu vou perder e em quanto tempo eu preciso perder. Não é aquele antes assim, a mulher falava, eu preciso perder 6 quilos que eu tenho um casamento. Não é isso, cara. É um pensamento a longo prazo de mudança da tua vida. E aí, quando você entende isso, você entende que você precisa ter disciplina e que o processo ele vai ser longo. E aí você se prepara para uma guerra. E aí, quando você se prepara para a guerra, mesmo que você tenha alguns tropeços, né, você entende que esses tropeços eles fazem parte de um processo de aprendizado. Né? E você, mesmo que você caia, você vai levantar e você vai manter, por quê? Você percebe a vitória nos pequenos momentinhos que você vê. É uma progressão de carga, é uma alteração corporal que você vê, é um resultado positivo na balança. E você, quando você esquece a questão temporal e você vê que a tua saúde está melhorando, a tua qualidade de vida está melhorando, o teu sono melhorou, a tua relação com a tua família melhorou, cara, você fala assim, cara, é esse o caminho, é isso que eu preciso seguir. Aí nesse ponto, é um ponto importante a gente falar também, que é o uso de substâncias anorexígenas, né, os remédios para tirar fome. Caio vê isso na academia todo dia. Quantas mulheres usam isso todo dia e não conseguem treinar? Né? Por quê? É um erro crasso, né, de achar que para emagrecer ela precisa deixar de comer. E quando a gente pensa em uso de remédio, eu falo para todos os pacientes isso, cara, é uma coisa muito importante. Nenhum remédio é contraindicado na terapêutica da obesidade ou no processo do tratamento de algum distúrbio alimentar. Nenhum. De anfepramona, sibutramina, você tem validação científica e você tem indicação clínica para o uso. Mas quais são os dois pontos que têm que ser seguidos? O primeiro ponto é, o papel do médico ao prescrever esse remédio não é só se preocupar se você vai sentir menos fome ou não. O papel do médico é saber se eu estou atuando na causa do aumento da tua fome. Que pode ser um distúrbio de saciedade, pode ser uma compulsão alimentar, pode ser uma fome hedônica. Existem várias entidades relacionadas a isso, onde existe tratamento específico para cada uma delas. E o primeiro ponto é esse, é você saber o que você vai atacar. 80%, 90% dos pacientes não precisam de nada. Eles precisam de um agente motivador e de disciplina para você mostrar para ele que o processo não demanda restrição, ele precisa comer. E você cria um paradigma. Ele fala assim, mas eu vou comer 300 gramas de batata, eu vou emagrecer? Vai, porra. É engraçado. Pessoal.
E isso acontece muito com as mulheres. O que eu tenho feito hoje na minha rotina do consultório? Eu mando essas mulheres voltarem com 21 dias para elas olharem na balança de bioimpedância e verem que elas estão emagrecendo, cara. E aí que cria a disciplina. Porque se eu faço com que a minha consulta dure, que eu vejo a paciente a cada 60 dias, né, ou a cada 2 meses, eu não faço uma revisão no meio, eu não mando essa paciente voltar para saber como ela está, ela se perde, porque ela vai subir na balança às vezes, ela vê que ela ganhou 1 quilo, não perdeu nada, você não está funcionando. Porque ela não percebe as pequenas mudanças em relação à massa muscular. Mas 100% delas, nesses primeiros momentos que você manda ela comer mais, ela recupera a massa muscular e já começa a perder gordura. Só que ela ganha 2 kg de massa muscular e perde 2 kg de gordura. Olha na balança assim, mas a balança não mudou. Assim, vai comparar a foto. Pois é o que eu falo, cara. Tira a foto hoje, tira a foto daqui a 21 dias. Tem que tirar. Porque você se olha no espelho todo dia e isso passa desapercebido. Você vai ver assim, cara, não mudou, não tô vendo mudança. Mas se você vê um parente que não tiver muito tempo, se você vê alguém, todo mundo vai perguntar, cara, tá diferente. Tá magra, você ganhou massa, não sei o quê. Mas a paciente, a pessoa, ela não percebe. E o segundo ponto importante do uso das substâncias anorexígenas, qual é? O objetivo de usar o remédio não é a ausência da fome e fazer com que você não sinta fome e você emagreça. Esse é um erro básico quando a gente entende que o processo de perda de peso é físico, é termodinâmica, né? Você precisa gastar mais calorias do que você está ingerindo. Então, intuitivamente, o que a pessoa faz? Ela vai para os lados opostos, né? do exagero. Ela começa a se matar de fazer aeróbico, e todo mundo acha que o aeróbico emagrece muito mais, e se matar de fazer restrição alimentar. E aí ela estagna, ela começa a perder peso, entra no platô e fala assim, porra, não saio daqui, não consigo perder peso. Isso aconteceu comigo, médico, por isso eu comecei a estudar. Quando eu resolvi emagrecer, a primeira coisa que eu falei, eu vou correr e comer salada de frango. Eu perdi 10 quilos e fiquei 2 meses sem perder nada. Aí que eu entendi, cara, eu tenho que fazer atividade de força, eu vou começar a ler, não é com muita restrição, eu vou começar a fazer um pouco mais de flexibilização, vou começar a entender o processo e o processo acontece. Então, quando a gente entende que o processo é físico, a gente parte para o extremo. E o extremo entende, cara, se eu tenho fome, eu vou parar de comer, eu vou emagrecer. Só que nesse ponto você não vai emagrecer, você vai ser emagrecido pelo uso do remédio. E o teu mindset não mudou. E aí, quando você para de usar o remédio, você volta a fazer os mesmos erros de antes. Aí você engorda tudo de novo. E você culpa o remédio. Que tu teve para emagrecer, a janela para voltar vai ser menor ainda. Menor ainda. E aí, rapidinho, o cara em 20 dias ele recupera tudo que ele perdeu. Eu vejo gente que vive assim, nesse efeito aí de emagrece, efeito sanfona. Emagrece e volta, emagrece e volta. E fica assim sempre. Ela acha, olha na balança e olha assim, beleza, perdi 6 quilos, 4 quilos de massa muscular, 2 quilos de gordura. Isso acontece com muita frequência, principalmente no obeso, no grande obeso, né? Você vê o grande obeso, às vezes, ele perde 20 quilos na balança e está feliz da vida. Aí você vê a composição corporal, 8 quilos de massa muscular, 12 quilos de gordura. Porque ele foi restrito pra caramba, entupiram um cara, pobre coitado, de substância anorexígena e o cara não fez um treino de força. Então, o objetivo da gente usar o remédio não é você ser emagrecido por ele, e sim o remédio te dar adesão e ser uma ponte para esse processo de mudança do estilo de vida. Para que depois que eu tire o remédio, você saiba o que você precisa fazer e você dê uma resetada nos teus hábitos alimentares. Toda vez que a gente emagrece, todo mundo, isso acontece com todo mundo. A pessoa que quer só perder um pezinho, ela quer emagrecer para ela voltar a fazer o que ela fazia antes. E o que tem que entender é exatamente isso. Você tem que emagrecer para não voltar ao que você precisava fazer antes. Para emagrecer para você melhorar os seus hábitos e você tentar se adequar a uma nova realidade alimentar. Quando você faz isso, acabou, cara. Ninguém segura, que é a disciplina. Eu falo, a maior parte dos pacientes fala assim, cara, mas é difícil para mim cozinhar, mas é difícil para mim criar rotina para montar a marmita, para treinar. Eu falei, cara, você não trabalha? Você não cuida de filho, você não cuida da família, você não escova o dente? Cara, é a mesma coisa, cara. Você tem que botar isso na tua rotina. Uma horinha ali da tua semana para fazer comida pra semana. Resolve, cara, resolve. 1 hora do domingo que você tira para fazer, que você acorde 1 hora mais cedo para você poder fazer 40 minutos de alguma atividade física. Você precisa fazer pequenas concessões. Mas ninguém está disposto a fazer concessão. É um jogo do ganha-ganha. O cara só quer ganhar. Ele quer não deixar de fazer nada do que ele está fazendo, mas ele quer ter o melhor resultado do mundo. E acaba acontecendo aquilo. O uso de drogas, o uso de remédio, múltiplas coisas. Tem um caso lá, assim, de um garoto, né, que ele treina lá comigo. Ele fala pra mim, Caio, eu não gosto disso aqui. Mas eu já coloquei isso aqui como assim, uma coisa do meu dia, tipo, já virou um hábito. Assim, eu sei que eu tenho que vir. Exatamente. E assim, ele tá tendo resultados muito legais, assim, ele já emagreceu bem, tá ficando forte, assim, em questão de força. Cara. Ele fala até hoje, cara, não gosto disso aqui, mas eu tô aí. Tipo, eu preciso. E vai, entendeu? Eu preciso fazer isso. A maior motivação, acho que é você ver uma melhora. Perfeito, cara. Tu falou que eu falo pra todo mundo, cara. Ou estética, ou então uma coisa funcional pra sua vida, assim, você não para. Exatamente. Por isso que eu trago, principalmente a mulher, que a mulher tem, acho que tá no
no duplo X feminino, né, no cromossomo X da mulher. A mulher nasce se preocupando com o peso na balança. Não tem uma mulher que chega para mim no consultório e fala assim, não, porque o meu peso ideal... Eu falei assim, esquece peso, cara. Teu peso não significa nada. Não significa nada. Não, mas eu quero pesar tanto. Eu falei, esquece isso, cara. A gente tem que ver só a composição corporal. E aí a mulher, ela nasce tão apegada com a questão do peso que para ela o que importa é isso, entendeu? Ela olhar na balança e ver que a balança tá baixando ou tá reduzindo. E você quebrar esse paradigma e trazer para ela, cara, tá vendo, a balança não mudou. Mas olha só a composição corporal, como é que você tá. Você não percebeu mudança? Percebi. Essa roupa que eu não usava tinha 3 anos. Eu falei, cara, por que você quer perder peso, então? Quando vai olhar, tá até mais pesada do que o corpo que ela acha Exatamente, ideal. Exatamente, né? Que ela acha ideal, que sobe de peso na balança. Eu tenho uma grande amiga, que virou amiga, né? Que foi minha paciente, ela tá até sumida um tempo. A mulher tinha um corpo escultural, cara, barriga trincada, definida, mas ela era forte pra caramba. Ela fazia crossfit e musculação muito boa, o cardio muito bom, a disposição muito boa, não usava nada de hormônio, mas ela não queria pesar o peso que ela pesava 72 quilos. E aí eu fiz a calorimetria nela, cara, a taxa metabólica basal da mulher era altíssima, tipo assim, 3.000 calorias. Para ela manter aquela massa muscular, ela sem perder peso, ela tinha que comer tipo 4.000 calorias por dia. Durante um tempo ela comeu, ela ganhou mais 2 quilos de massa muscular, perdeu mais gordura. Eu falei assim, não quero. Eu quero pesar 66 quilos. Eu falei, meu Deus do céu, tem tanta mulher querendo ter o corpo que você tem, cara. O que ela fez? Ela parou de comer, restringiu, catabolizou, ela se mantém mais magra hoje, mas, cara, com muita restrição, com muito mais dificuldade. Ela saiu de um corpo irado, né, jogou pela janela porque ela estava preocupada com peso na balança. Tipo, não recomendo, né? Mas assim, já que ela queria, né? Falei, cara, fazer o quê? Eu deixei seguir. Eu falei, cara, é um péssimo pra você, né? Ela tá vivendo. Diz ela que tá feliz. Eu fiquei triste, eu perdi o jogo, né? Eu fiquei triste. Cara, assim, qual foi o caso mais bizarro, assim, que você já pegou? Assim, aquele caso que você olhou e falou, cara, esse vai ser brabo. Cara, tem muitos obesos mórbidos que eu pego, cara, que são difíceis de a gente conseguir tratar, né, cara? Casos tristes de anorexia. Eu tenho 2 pacientes anoréticas que eu consegui reverter, cara. E elas são super felizes hoje. Uma até, ela tá postando conteúdo hoje. Ela conseguiu vencer a anorexia e a bulimia que ela tinha de uma maneira, cara, que ela conseguiu mostrar, falando assim, eu tive, olha o meu antes aqui, como é que eu era, ou como é que eu tô hoje, entendeu? E reverter isso, cara, é a vitória do médico, cara, porque talvez a bulimia e a anorexia sejam tão difíceis de tratar quanto os grandes obesos. Que você precisa reverter, cara, é uma doença psicológica, né? Uma doença psiquiátrica que ela tem, que demanda, cara, um acompanhamento multidisciplinar, muita paciência, muita disciplina dela, altos e baixos da paciente que ela vai ter várias vezes e entender o processo. Mas uma vez vencido, aquilo que a gente falou, quando a gente coloca no trilho e as coisas andam, ela vira um agente motivador e ela entende que aquele caminho ela não pode sair, mas é uma doença crônica que vai conviver com ela. Assim, eu acho legal porque você meio que virou uma motivação também, né? Tanto você quanto a Michelle. Assim, exato, a Michelle é a esposa do Diogo, para quem não sabe. Assim, em questão de estilo de vida. Exatamente. Assim, no Instagram você posta não só de consulta, mas assim, você posta a sua rotina de vida, de treino e tal. Eu acho isso importante, cara, porque eu acho que eu tenho que dar o exemplo, né? Então eu me preocupo muito em ser o exemplo do que eu prego pro paciente. Não adianta nada eu dizer que ele tem que fazer, mas você vai no cardiologista, fuma. O cara vai chegar pra você, tem que parar de fumar. Tu olha pra ele e fala, tá de sacanagem, bicho? Tu tá fumando, tá mandando eu parar de fumar? Como é que tu consegue fazer? Então, para eu falar pro paciente alguma coisa, eu tenho que dizer, e eu digo, cara, e acontece de muitos pacientes virem de fora do Rio de Janeiro, eu tendo hoje, graças a Deus, com a coisa de atendimento online, né, e as redes sociais, eu atendo muito paciente do mundo inteiro, né? E a maior parte dos homens com sobrepeso, eles me procuram porque eles veem em mim um agente de motivação. Eles entendem o seguinte, cara, se esse cara conseguiu sair do corpo que eu tenho hoje e ele tem com 40 anos o corpo que eu quero ter, porra, cara, eu vou pegar as dicas dele porque é isso, esse é o caminho. E isso me motiva, cara, porque é aquele negócio, né? Eu sei o que está acontecendo com ele, eu sei quais são as angústias, eu sei o que ele está passando, eu sei de verdade, entendeu? Porque eu já andei no mesmo sapato que o cara, vesti o mesmo sapato que ele. Então, eu acredito que deva ter gente assim que venha pro Rio de Janeiro só para se consultar. Para isso, vem isso. Você entender o psicológico dele. Exato, cara. E traz acolhimento, entendeu? O cara ele entende as dificuldades, eu tento passar o que eu já passei, eu converso muito sobre isso para dizer, cara, esse caminho foi exatamente o que aconteceu comigo, vai acontecer isso, você vai passar por isso, vai passar por aquilo, e o cara fica mais tranquilo em relação a isso. E o que eu mostro para todos eles, cara, o meu processo de perda de peso, ele demorou 2 anos para acontecer. Então, quando eu vejo um paciente chegar, não, eu queria perder 30 quilos em 6 meses, eu falei, cara, não
não é esse o caminho. Você tem que mudar muita coisa para você chegar onde você quer. Depois, quando você chega onde você quer, você começa a pensar no refinamento. Aí você começa a pensar, agora eu quero ter barriga de tanquinho, agora eu quero ganhar massa muscular. Mas antes, você tem um caminho muito longo para mudar o período todo que demorou para você ganhar gordura. Você tem que sempre pensar nisso, cara. Quanto tempo você demorou para ganhar gordura? Quanto tempo você demorou para você ficar gordo, né? Para você engordar? Foram anos. Você não ficou gordo em 15 dias, né? Ninguém fica gordo em 15 dias. Você não vai conseguir emagrecer no mesmo tempo. Então isso é muito legal. Mas realmente, a Michelle, cara, quando eu comecei o processo de emagrecimento, ela era o meu agente sabotador. Era difícil, cara. Era falsa magra. É o que geralmente acontece, assim, né? Tipo, num casal sempre tem um que sempre puxa tem pro um lado que vai ruim. puxar. E a Michelle é a falsa magra. Ela era muito magrinha, ela comia tudo que ela queria, cara. Ela era magrinha e estava satisfeita com o corpo dela. Ela tem 1,70 m e pouco, pesava 58 quilos. Ela era super magra e podia comer tudo. E quando eu comecei a mudar o meu estilo de vida e me alimentar bem, ela falava assim, cara, mas hoje é sábado, vou comer pizza. Eu falei, não vou, pô, eu quero comer o que eu tenho para comer. Mas a minha família vem hoje aqui, eu vou fazer pizza para eles. Beleza, você vai fazer pizza para eles, eu vou comer o que eu tenho para comer. E aí, quando ela começou a ver a minha mudança, eu acho que meio que ela se sentiu na obrigação de tentar acompanhar. E ela começou a pegar gosto para fazer atividade física, ela começou a gostar. E ela, cara, hoje ela é muito mais xiita e muito mais dedicada do que eu. Ela não sai na dieta de jeito nenhum, ela não sai da forma como ela come. Hoje ela pesa 69 quilos. Então, eu mostrei para ela um vídeo hoje, antes de vir para cá, que é na lembrança do iPhone, um vídeo dela 1 ano atrás, exatamente, 30/7/2020, cara. Ela tava com a barriguinha, gordurinha, infra-abdominal, magra, mas aquela barriguinha de peixinho de vala e magra pra caramba. Eu falei, cara, olha você 1 ano atrás. Ela devia estar pesando, sei lá, uns 59 quilos. Hoje ela pesa quase 70 quilos. Entendeu? Então, pô, forte pra caramba. O segundo treino da Michelle lá, no estúdio, foi comigo. A gente tirou uma foto nesse treino. Esses dias eu achei essa foto, depois tem que mostrar pra ela comparar com agora. Com agora, tem que fazer um antes e depois. Eu acho que esse treino deve ter sido, sei lá, em setembro, outubro do ano passado. Né? Já tem um bom tempo. Que quando ela começou a mudança dela foi exatamente isso. Foi em julho que ela começou a mudança. Tem mais ou menos 1 ano e pouquinho que ela começou a mudança dela. E quando ela começou, ela treinava na academia do prédio. E às vezes ela voltava da academia do prédio, assim, tava ensuada. Eu falei assim, cara, o que você fez? O que aconteceu ali embaixo? Trocou uma ideia. Trocou uma ideia, conversou. Aquele negócio que a gente vê na academia às vezes, né, cara? A mulher senta na bike, pega um livro e vai lá, fiz o meu cardio. Eu falei, cara, não gastou calorias, não fez nada, não aconteceu. Aí eu falei, cara, tem que treinar com mais intensidade, tem que fazer o treino com mais intensidade. E ela começou a gostar, recomendei, falei assim, você tem que ir pra lá. Não, o estúdio não é um lugar pra mim, só tem mulher, a Graciane treina lá, não sei o que. Eu falei, esquece, cara, tem que ir pra lá. E aí a mudança do mindset dela foi exatamente isso. Ela começou a ver resultado, a ver as coisas acontecendo, e, cara, sei lá, em 2, 3 meses ela já tinha mudança corporal. Tem 2 meses que eu vejo que o pessoal tem muito medo de comer carboidrato e medo de pegar peso. Pegar peso, exatamente isso, cara. A mulher chega pra mim e diz assim, mas eu não queria ficar muito forte. Geralmente tem muito medo de pegar peso. Eu não vou treinar braço, eu não quero ficar forte demais. Eu falei, cara, nem que você queira, você não vai ficar forte. Cara, a resposta que eu tenho vontade de dar muitas vezes é essa. Mas eu falo. Porque eu falo assim, não aumenta muito não, porque eu ganho peso muito fácil. Muito fácil. Se eu pegar muito peso, eu vou ficar muito forte. Eu falo, filha, não vai ganhar, posso socar peso aqui que não vai acontecer nada. Malha braço, pelo amor de Deus. É a mesma coisa do homem, cara. Eu quero assim, não treino perna porque eu jogo futebol. Eu falei, porra, cara, pelo amor de Deus, eu fico com essa cambada de sabirila aí, o cara com tórax gigantesco, com as pernas fininhas. Mas, cara, você tem que fazer o treino completo sempre, né? Então, acho que a gente pode abrir para pergunta já, né? Geralmente a gente demora um pouquinho mais, só que como deve ter bastante pergunta aí, deixa eu ver. Eu queria ler algumas. Por que o oxandrolona retém algumas mulheres sendo DHT, mas estando por outro lado não retém? Na verdade, cara, o que retém é dieta. O estando ele tem uma capacidade de um ganho mais seco, um efeito lipolítico mais intenso do que a oxandrolona. Mas eu vejo muita mulher, eu já consegui convencer algumas, já que falaram assim, não, mas eu já usei oxa, eu fiquei retida com a oxa. Não foi a oxa, né? Foi a falta de uma adequação em relação ao planejamento alimentar. Em relação ao estano oxa, cara, é uma briga hoje muito grande, né? O estano é uma droga que eu tenho muito medo, né? Um dos poucos transplantes, assim que quando terminei a faculdade de medicina, quando terminei a minha residência médica, né? O único transplante de órgãos que eu fiz em um paciente jovem, por uso de esteroides anabolizantes, foi numa mulher que usava estano. Foi um transplante intervivos, inclusive o pai doando para ela. Foi uma situação dramática e a gente, para descobrir qual foi a causa, foi muito difícil. A irmã que depois conseguiu ver que dentro do armário dela tinha um frasco de estano com metade das coisas vazias, ela trouxe pra gente. É uma droga com potencial hepatotóxico muito, muito alto, mesmo ela injetável, né? Apesar de todas as drogas, todos os alquilados, né, eles terem um efeito tóxico hepático, o estano mesmo injetável ele tem um potencial de lesão hepática bem alto. Então é uma droga que eu tenho muito medo de usar e eu não
vejo benefício superior tão grande assim do que a Oxa. Né? A Oxa é o bom, bonito e barato, funciona muito bem. Se você souber usar as doses terapêuticas adequadas, cara, você vai ficar super bem. Realmente, o Stano tem esse efeito um pouco mais lipolítico do que a Oxa, cara, mas é pouca coisa. São todos derivados do DHT, são ambos 17-alfa-alquilados. Não faz diferença do ponto de vista clínico e eu não correria o risco de usar. Eu sempre falo para todos os pacientes isso. Tem, perguntando sobre cardio. Fê Lourenço. Sobre cardio, melhor antes ou depois do treino? Aí o famoso depende, né? O que você quer? Exatamente. Tudo depende do seu objetivo, né? Exatamente. Isso é muito, muito individual. Assim. Em relação ao funcionamento metabólico, né, a última informação que você deixa para o seu metabolismo é a informação do treino que você deixou. Então, se você faz um cardio no final do treino com uma intensidade muito alta, toda a informação anabólica que você fez, você destruiu e vai ficar aquela informação catabólica de perda de gordura. Eu falo para todos os pacientes isso, cara. O cardio é fundamental para todos. Né? O que vai determinar é o teu objetivo. Se você quer fazer hipertrofia, o ideal é que você faça o cardio depois do treino e a intensidade ser baixa e moderada, para você ser um somatório de gastos calóricos relacionados ao seu peso e você manter o seu déficit calórico. Se o teu objetivo é perda de peso, você pode fazer um treino de musculação sendo um treino funcional, com um circuito mais curto, e você botar o cardio depois a 1000 lá para você fazer o que é para você gastar mais calorias e somar calorias também. Aí pode ser antes ou depois. No treino da musculação, que eu acho que quando a pessoa visa hipertrofia, gastar glicogênio, gastar reserva muscular num cardio antes é besteira. Deixaria para fazer no final como um complemento mesmo e não focaria em relação a isso. Eu acho que é over por conta disso. Tem algumas perguntas aqui. O que tu acha de SARMs? Essa onda aí. Os SARMs eles têm uma ideia muito boa, né? A ideia deles é muito boa. Mas quando você vê a questão de segurança dos SARMs, né? Você vê que, cara, segurança e efetividade, eles não têm nenhum benefício acima das substâncias hormonais. Com um grande porém, né? Os SARMs reais, né? Que são moduladores seletivos de receptores androgênicos, onde não entra, por exemplo, o cardarine, o stanabolic, o ibutamoren, são substâncias que não têm efeito direto em receptor androgênico, mas o ligandrol, o ostarine, YK11, eles têm a ideia de que pelo fato de eles serem seletivos, você teria menos efeitos colaterais, né? O apelo do ostarine é exatamente esse, né? Você usar o ostarine não vai cair cabelo, não vai ter acne. Só qual o problema? O problema médico, né? Por fato de serem drogas novas, você ainda não tem estudo em humano, estudo em fase 3, mostrando, cara, qual é a dose, o tempo de tratamento, se isso é seguro, se isso é superior ao uso de alguma substância hormonal para você ter o efeito terapêutico, como eles se propuseram na fase inicial, né? É você usar num paciente sarcopênico, você ter menos efeitos colaterais e você garantir mais segurança para o uso. Você não tem isso, você não tem estudo corroborando isso. Então é um voo cego ainda, por isso que a Anvisa retirou do mercado todos eles. A ideia é muito boa, é uma ideia promissora. E quando eles surgiram, cara, todo mundo virou uma febre. Cara, porra, fantástico, eu vou usar sempre, né? Tanto é que no CrossFit Games 2017, todos os atletas que caíram em doping, nenhum caiu com substância hormonal. Todos caíram com SARMs. Todos com ostarine, cardarine, todos eles caíram com SARMs. Porque eles, na época, inclusive, tem até um documentário, né? Surgiu um atleta da Austrália, que o cara era low profile total, e o cara subitamente pegou o segundo lugar do CrossFit Games. Em um ano, o cara se tornou o segundo atleta mais bem condicionado do mundo. E entrevistaram. Nesse ano foi o primeiro ano que eles fizeram a pesquisa de doping com todos os atletas, né? E aí fizeram a entrevista nele. E ele falou assim, não, cara, eu juro pela minha família que eu nunca usei nenhuma substância de doping. Na cabeça dele, quando foi passado para ele, o ostarine não era doping. E ele falou assim, beleza, é um suplemento, eu vou tomar, vai melhorar a minha performance, mas isso não é doping, eu tô dentro da lei. Quando ele soube, cara, o maluco ele foi banido do esporte 10 anos, acabou com a carreira do cara. E o cara, talvez ele nem sabia que aquilo ali era doping. Não foi na má intenção. Não foi, cara, claramente quando você vê a entrevista do cara, você percebe assim, não, esse cara foi enganado, ele não sabia que era. Mas Então, é uma coisa promissora, é super promissora. Por exemplo, o cardarine. O cardarine é uma droga que ela estimula a biogênese mitocondrial, né? Então, ela tem um efeito em relação ao cardio, a melhora de gás, e principalmente quando ele foi desenvolvido, uma melhora do perfil lipídico. Ela aumenta o HDL e diminui o LDL. Uma puta de uma substância promissora. Bastante gente usando para isso. Para isso, é uma puta. Ainda mais os usuários crônicos, eles usam exatamente para isso. O cara usa estando, usa oxa, os derivados do DHT, ele tem um crash em relação ao HDL, ele usa o cardarine exatamente para tentar normalizar.
Pode ser um efeito benéfico dele daqui a 5 anos, quando eles tiverem estudos? Pode. Mas o que acabou acontecendo? Num dos estudos em vivo com ratos, né, eles fizeram uma dose muito alta para aqueles ratinhos pequenininhos e 2 ratinhos tiveram alteração de metaplasia intestinal. Então eles não, então cara, não tem nível de segurança para uso em animal, não vamos nem testar usar em adulto, em homens, né? Em seres humanos. Não acho que esse seja o caminho, né? Se você for ver os estudos que fazem uma crítica, a dose usada para um ratinho de 20 gramas era quase, cara, 2 vezes o peso corporal do rato, entendeu? Então, porra, não faz sentido. Você estava usando uma dose bem alta. São drogas promissoras, mas, cara, hoje a Anvisa e o FDA, ela proibiu comercialização, a venda, fabricação em qualquer lugar. Prescrever isso é um erro. Então, aquele negócio que a gente estava falando, eu como médico, eu não posso prescrever para paciente nenhum isso, porque, cara, isso fere, é ilegal, a farmácia de manipulação que esteja fazendo, ela está ferindo também, ela tá indo contra a lei, pode ser denunciado, e eu tenho muito amor, o meu carimbozinho, meu diplominha do FRJ, eu jamais faria isso. Mas eu gosto de estudar, eu sempre procuro fazer, eu boto o reminderzinho de tudo que tem sobre SARMs para sair, se tem alguma coisa nova, se tem algum trabalho novo saindo. Por enquanto não temos nada. Não tem ninguém ainda que abraçou a causa dos SARMs para fazer um estudo, ninguém conseguiu convencer um comitê de ética da necessidade do uso, mas eu acho que talvez isso seja uma coisa boa, daqui a alguns anos a gente vai ver alguma coisa de boas relacionadas a eles. Tem mais alguma pergunta aí interessante? Após um ano, isso aqui a gente falou mais ou menos, né? Após um ano de treino consistente de uma alimentação adequada, pode-se recorrer ao uso de hormônio? Depende, né? De novo, depende. É aquele negócio, a ideia é nunca usar, né? E se você usar, você tem algum objetivo e você pensar o porquê. Tem uma estrutura, uma base. Exatamente. Você... Tem que ter uma base, você tem que ter um porquê, você tem que ter uma necessidade, você tem que ter uma consistência em relação ao treino, em relação à alimentação, para você pensar em usar. Quando você tem um ano de treinamento, um ano de educação alimentar, você pode ter um BF alto ainda. E você tem ainda, você usar, por exemplo, uma teste, você vai aromatizar, você vai piorar o teu perfil lipídico. Então, é erro, né? Às vezes as pessoas usam que se usar o esteroide eu vou emagrecer. Eles não são agentes emagrecedores, né? Se você entende os riscos relacionados, né, e o risco que eu mais vejo hoje, infelizmente, que é um risco preocupante para quem não tem filhos, é o risco da infertilidade, por isso que a questão da TRT, de fazer a terapia de recuperação de eixo hormonal depois, de você restaurar a fertilidade, é importante. Por quê? A infertilidade é uma realidade. Você vê infertilidade, crash na produção de espermatozoide, inclusive com SARMs, que eram das coisas que os SARMs faziam, né? Falaram assim, o SARMs não inibe o eixo. Inibe, sim. Né? A gente sabe que o eixo de produção hormonal masculino, o eixo hipotálamo hipófise testicular, ele é sensível não só à testosterona, ele é sensível a androgênicos. Então, se você aumenta o aporte androgênico com uma substância que mesmo tem um caráter seletivo, você vai inibir o eixo também, mesmo parcial. Eu vi várias inibições de eixos totais com queda da libido com o cara usando ligandrol e ostarine. E não tinha testosterona. Então, a mesma coisa que ele estivesse usando Soxa, um homem usando Soxa, ele não tem testosterona, ele inibiu o eixo, ele vai ter prejuízo da libido também. Então, eu acho que quando o paciente ele senta no meu consultório e eu explicito para eles, cara, prós e contras, efeitos colaterais, eu deixo ele livre para decidir. Eu jogo super limpo e falo assim, cara, a chance de fertilidade é alta. Você tem filho? O cara, não, pretende ter filho? Pretendo. Eu falei, então, cara, por que você vai correr esse risco? Né? Se você for ver, cara, a chance, sei lá, de 10% de fertilidade total. Não é uma chance ridícula, né? Não é uma chance baixa, mas você gostaria de ser um dos caras de 10%? Chegar depois, você tem, sei lá, o cara tem 24 anos, 26 anos. Você vai chegar com 30 anos, você quer ter filho, 34 anos, você quer ter filho, e fala assim, não pude. Por quê? Porque, cara, quando eu tinha 24, eu usei esteroides, não fiz TPC, meu testículo atrofiou, não consegui recuperar. Isso é comum? Não é comum. Mas isso pode acontecer? Pode, cara. Porra, se você pode evitar, por que você vai fazer? Né? A grande zona nebulosa que existe, né, todo mundo fala, é medo de câncer, alteração da próstata e problema do coração. E aquilo que eu falei, cara, quando a gente faz aquela questão do Blast and Cruise, a questão do ciclo ITPC. Quando você faz o Blast and Cruise, a chance de você ter uma alteração de remodelamento cardíaco, de hipertensão, hiperviscosidade, necessidade de fazer sangria terapêutica por polistemia, é 100%. Alguma pessoa que faz Blast and Cruise que você conhece, ela fez
Sangria terapêutica, que é o tratamento, usar AS não resolve nada. A gente vê a galera usando AS pra caramba, tá só se enganando, só diminuindo. Vai afinar o sangue. Afinar o sangue. Porque realmente é o que negócio, né? Faz sentido? Faz sentido. Pô, o cara infartou. Quando ele infartou, colocou um stent, ele usou o AS, mas o que o AS, o clopidogrel, os antiagregantes plaquetários fazem? Ele diminui a atividade da formação de plaqueta. Mas isso não diminui a viscosidade do sangue, que é exatamente o que acontece. Você tem receptor androgênico na medula, então você aumenta a produção de hemoglobina. Então você olha o hematócrito do usuário crônico, que seria um limite de 53, o cara tem 58, 60 de hematócrito. É um sangue que está espesso, né? E o sangue precisa de viscosidade. Essa perda de viscosidade, aumento da viscosidade, né, ela causa efeitos trombóticos. E o cara acaba infartando, ou tendo uma trombose, ou tendo problema na retina, ou tendo diminuição de alguma coisa, inclusive problemas de ereção, por conta da hiperviscosidade. A hiperviscosidade é o problema. E a hiperviscosidade você não resolve dando AS. A hiperviscosidade você resolve tirando o sangue, diminuindo o volume de sangue circulando. Então você às vezes tem que fazer a sangria terapêutica, onde você perde 500, 600, 700 ml algumas vezes, para você normalizar o teu hematócrito. E você normalizando o teu hematócrito, você mudar a via de administração ou parar de usar. Porque se você voltar a usar, tua medula já está hiperresponsiva, você vai voltar a fazer isso de novo. Então, existem alguns fatores, cara, que a gente estava falando lá no início, né? Quando o cara é atleta e ele opta por fazer isso, ele está pagando um preço de uma vida de atleta, né? Que é um preço alto em relação à saúde. Ele está buscando performance esportiva. Todo mundo que busca performance esportiva trabalha no limite da lesão e no limite da saúde. Então, cara, é um tiro no pé gigantesco. Não dá para um cara amador, um cara que não quer viver disso, só quer ter um resultado estético, ter os mesmos efeitos colaterais de um atleta, entendeu? Então é um problema grave, não é um problema de saúde pública, eu acho. E isso, cara, que graças a Deus hoje alguns médicos, a gente vê algumas pessoas lutando por isso, né? Como o Lucas Casseri, o próprio Muzi. Eles defendem isso e é a mesma linha que eu sigo, que eu não posso receber um paciente que é usuário e falar assim, é bom, botou fora, como a gente vê propaganda da Sociedade Brasileira de Endocrinologia fazendo isso. Não é esse o papel do médico, cara. O papel do médico é óbvio que não é fazer apologia, e esse limite entre apologia e a informação é muito tênue. Então eu não estou aqui fazendo apologia a nada, eu não estou aqui estimulando ninguém a usar, eu estou aqui pelo contrário, falando que o meu papel como médico é desestimular o uso, mas alguém tem que acolher esse caboclo, bicho. Senão esse cara vai fazer cagada sozinho, e aí, quando fizer cagada sozinho, cara, você como médico que afugentou o cara e disse que o cara não usar, você está sendo responsável, você está sendo copartícipe disso, entendeu? Você está empurrando o cara para o uso legal e o cara vai fazer merda. Porque você achou um absurdo o cara usar e você afugentou o cara do consultório. Dá um esporro homérico no cara, porra, você está usando isso tudo, você é maluco, você vai se matar. Cara, não é isso. Você tem que tentar racionalizar com o cara ele tem um problema. Não dá para tratar esse cara como uma coisa absurda, fala que ele é um bombado. Você chama o cracudo de cracudo, você chama o alcoólatra, seu bebum, você recebe o paciente assim, o fumante, seu fumador. O cara tem uma doença, porra. Então você tem que ajudar o cara. O cara assim, bicho, vamos sentar aqui, vamos tentar diminuir isso aqui, vamos tentar fazer um uso racional, vamos tentar ficar sem. Quando você começa a desmamar e o cara começa a perceber que a questão estética dele não precisa disso, bicho, já é uma vitória absurda. E isso eu comemoro no consultório real. Quando eu pego um cara que é usuário crônico, que usava 5 drogas, e eu consigo fazer com que um cara use uma, eu falei, cara, eu ganhei o jogo, cara. Eu trouxe o cara para um limite, porra, da saúde, né? Pelo menos o cara não tá mais correndo risco de vida. Uhum. E depois o cara consegue perceber, eu já começo a empurrar, né? Você começa aquela manha, né? De falar, porra, já consegui convencer o cara a usar menos drogas. Vou tentar convencer um cara a fazer uma TPC. O cara faz a TPC e fica bem. Quando o cara fica bem com a TPC, ele fala assim, porra, nunca fiquei bem fazendo TPC, minha libido não caiu, eu não preciso usar essa porra para sempre. Aí você zera o jogo, que você faz com que o cara entenda que ele não precisa mais usar aquilo. Pronto, missão cumprida com o médico. Então, hoje, infelizmente, cara, a gente tem 2 tipos de médico, né? O médico que busca só o resultado estético, que ele é tipo um escultor. Ele acha que ele é um segundo cirurgião plástico e vai fazer isso através do uso de remédio. Errado, não é assim que funciona. E o outro é um médico que se preocupa com a tua saúde e quer focar na melhor forma de fazer com que isso aconteça para você. Idealmente não usando, mas se você for usar, o papel é a gente tentar minimizar o uso. Então, por exemplo, essa pergunta do rapaz que acabou de mandar na minha caixinha de pergunta, né? Se depois de um ano... Existe um número mágico para isso? Não existe, cara. Que negócio, primeiro tu tem que conseguir um resultado consistente para depois você querer pensar em alguma coisa. Exatamente isso. Você não tem alcançou um resultado, mas não quer dizer que seja consistente aquilo ali. Você pode perder tudo depois. Exatamente. Mantém aquele resultado durante um tempo, aprimora aquele resultado, vai crescendo naquele resultado.
Só aí você vai ter uma noção do que realmente eu preciso daquilo ali. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Eu falo a mesma coisa que você falou para todos eles, cara. Eu falei, bicho, deixa a tua fisiologia trabalhar, cara. Você tem um potencial genético gigantesco ainda, você tá longe. O cara chega para mim com 34 quilos de massa muscular, 1,80m. Pô, o cara pode chegar até 50 quilos de massa muscular, cara. Pô, tem 16 quilos de massa muscular pro cara ganhar. Só falando que minha genética é ruim. Às vezes a sua genética é maravilhosa, você nem testou ela de verdade pra saber você nem estressou ela ainda, né, cara? Não fez nem com que ela trabalhasse. Pô, deixa a tua fisiologia, a tua genética trabalhar. É óbvio que tem situações como, cara, o cara ectomorfo, o cara longilíneo, esse cara ele tem dificuldade real de ganhar peso. Mas, cara, se esse cara, porque ele come pouco, ou o metabolismo dele é muito alto, ou a contagem está errada, né? Porque é um outro erro comum, né? A determinação de macronutrientes e aporte calórico, né? Você acaba fazendo isso de olho. Quando você tem um método mais refinado, como a calorimetria, como a taxa metabólica basal medida pela bioimpedância, que é um refinamento um pouco maior do que as equações normais que a gente usa, você ganha muita qualidade em relação ao acerto. E mesmo que você não acerte, e você acompanhe esse cara de perto, você sabe que o ajuste é para mais ou para menos. Então, pô, se eu passei uma dieta de 3.000 calorias pro cara, e o cara não ganhou nada de massa muscular, ele perdeu gordura, eu falei assim, cara, 3.000 foi déficit pra esse maluco. Então você começa a racionalizar em relação a isso, você saber o que você precisa fazer, como você precisa distribuir esses macros, entender a dinâmica do cara. E resolve, cara. Então, às vezes, cara, eu sempre falo isso, cara, antes de pensar em usar, cara, exatamente o que você falou, busque consistência no resultado natural. E você tendo uma consistência no resultado natural, você fala assim, cara, beleza. Eu saí de 70 quilos, estou com 90 quilos, cara, e, pô, estou empacado aqui agora, estou fazendo tudo, não sei mais o que fazer. Quero pagar o preço para ver. De novo, o meu papel é contraindicar o uso. Eu vou tentar convencer você a não usar. Vou tentar mostrar para você, cara, o teu resultado já foi bom e tal, você quer mesmo? Quero. Então, beleza. A gente vai tentar fazer isso. Mas o básico do cara foi muito bem feito. E aí ele vai extrair o máximo do risco que ele está correndo. Exatamente. É um risco, né? Então, para você usar isso, você tem que extrair o máximo daquele risco. Não adianta, cara, o cara vai usar um ciclo de 16 semanas de 400 miligramas de teste. Vai ser o primeiro treino focado que ele vai dar, a primeira dieta que Exatamente. ele vai fazer. Aí o cara ganhou 16 semanas, ganhou 3 quilos de massa muscular. Foi uma bosta. E ainda acha que foi droga. E acha que foi droga. Exatamente. Cara, assim, eu vi protocolos de médicos, assim, famoso, né? Inclusive, com muito nome, que eu olhei e eu fiquei, cara, tipo... Que doideira é essa, né? Que isso? Só que aí você fica numa posição muito ruim, porque é aquilo, o cara passa uma credibilidade muito grande por ser médico. Exatamente. Aí a pessoa te olha, tipo assim, quem é você? Eu vou acreditar em você, o cara é médico, tá me passando, médico me passou. Pô. Mas esse é o problema, cara. O fato de ter CRM, ele dá essa autoridade. E isso é o problema. Eu falo para todos... Eu falo muito isso na minha rede social, né, cara? Eu, como médico, me posicionar na rede social para um leigo é mole. Eu posso falar meia dúzia de merda lá, o cara vai comprar a ideia, entendeu? Agora, Sim, ninguém vai duvidar. Ninguém vai duvidar. Agora, quando eu vejo, cara, que dentro do meu público de pacientes, cara, isso está contabilizado, 40% dos meus pacientes são médicos. Porra, se eu consigo convencer um semelhante a mim, o cara compra a minha ideia e fala o seguinte, porra, esse cara, ele tá falando exatamente o que eu sei que pode funcionar, ele não é um charlatão, ele não tá fazendo besteira. Bicho, eu ganhei o jogo. Eu ganho o jogo quando eu atendo o paciente no meu consultório que é dermatologista. Que o dermatologista é o grande inimigo dos caras que prescrevem substâncias hormonais, né? Fala assim, porra, você vai naquele médico ali que só prescreve óxido, não sei o quê. Quando ela me procura e vê que não é nada disso, eu ganho o jogo. A ginecologista que vem pra mim pra fazer reposição hormonal. Pô, bicho, eu ganho o jogo, cara. O nível de confiança é tão alto, cara, que quando você tem um semelhante que vê o que você fala na rede social, vira teu paciente e vira teu amigo e você cresce por conta disso, acabou, cara. Hoje eu tô tentando montar, inclusive eu estava antes de vir para cá na reunião com a Alessandra, que faz o meu marketing, a gente vai fazer eu vou montar uma mentoria para médico. É tanta procura de médico dizendo o seguinte, cara, eu quero fazer exatamente o que você faz. Você tá no caminho certo, você é um ponto fora da curva, você tá fazendo as coisas como precisam ser feitas. E o cara quer saber onde eu estudei, como eu estou fazendo, o que você está lendo, entendeu? Então, cara, eu vou ficar muito feliz, talvez esse seja o ápice da minha carreira como médico, eu poder montar uma mentoria para ajudar outras pessoas e formar um grupo de pessoas para que hoje, o Muzi, o Casseri, e eu me coloco junto a eles com uma pretensão bem alta, mas eu me coloco no mesmo nível de posicionamento, a gente está no meio do caminho entre a maior parte dos médicos que fazem isso de forma indiscriminada, que acha que passar oxandrolona é balinha tic-tac, prescreve para todo mundo, o cara não está preocupado com a saúde, e o médico tradicional. A gente tem uma porrada dos dois lados. Eu tomo porrada dos dois lados. Eu tomo porrada do cara tradicionalista, que acha que o que eu estou fazendo, ele não se dá o trabalho de entender, né, de ouvir. Ele acha que eu estou fazendo a mesma coisa do que o cara extremo está fazendo, e o extremo ele acha que eu sou conservador.
Então, bicho, eu entendo que isso é vitória, entendeu? Que eu tô desagradando os dois lados, entendeu? Então eu fico muito feliz, entendeu? Eu sei que, cara, eu tô catucando os dois pontos e tô fazendo todo mundo pensar fora da caixa. E é isso que eu quero, entendeu? A gente pensar fora da caixa, usar a medicina baseada em evidências de forma racional e não ser uma coisa engessada. Nenhum médico, se você for ver, cara, em relação à leitura de artigo, uma crítica de artigo, né? Por isso que eu acho que a residência médica é um ponto importante e nada disso, né? A medicina esportiva, a endocrinologia até tem residência médica, né? Mas eu acho que a maior parte das pessoas que fazem isso não tem residência médica. Elas fazem pós-graduação. E, infelizmente, a pós-graduação, eu fiz pós-graduação e fiz residência médica. A diferença entre as duas formações é absurda. Absurda. Na residência médica, você aprende a ser médico. Você sai da faculdade de medicina e você gera um hospital, porque quem toca o hospital universitário, o hospital onde você está fazendo a residência médica, é o residente. A responsabilidade pelo paciente, pela autonomia, pela cirurgia, pela prescrição, pelo ambulatório, tudo. O preceptor, ele dá só uma olhada para saber se você não está matando ou não está fazendo cagada, mas você aprende na marra, hands-on, entendeu? Metendo a mão. Na pós-graduação, cara, você senta numa tela, você vai assistir a aula, faz uma prova, você passa, você tem um título de pós. Então, é perigosamente fácil. Então, eu acho que deveria ter mais residências médicas, né? Eu acho que a residência médica deveria ser uma coisa mais fácil de você conseguir fazer. Para você fazer medicina esportiva é acesso direto ainda, mas são 3 anos de formação, com uma formação ainda muito conservadora. Dessa formação toda de questão hormonal, de emagrecimento, ela passa desapercebida, é mais uma questão voltada para esporte coletivo, médico de clube, essas coisas todas. Não, é uma crítica construtiva que eu estou fazendo, não é nenhuma crítica real, né? E o que acaba acontecendo? É perigosamente fácil fazer isso, né? É perigosamente fácil enganar o leigo, é perigosamente fácil se posicionar e você vê o resultado de uma mulher e a mulher chega, cara, foi o médico que me emagreceu. Eu sempre falo para todo mundo isso, cara, não foi eu que emagreci você, eu te orientei, e o papel do médico é esse, cara, é orientar. Eu não sou mago, eu não sou mágico, eu não vou te passar nada que vai fazer com que você faça. Eu vou te mostrar o caminho você vai saber. Você tem que acreditar em mim e seguir. Então, beleza, se você fez isso, o mérito é teu, o mérito não é meu. Eu te ajudei, eu criei o caminho. Eu iluminei um caminho escuro, falando assim, vem por aqui, que é por aqui que você tem que seguir. E é isso. Não adianta assumir e falar assim, não, cara, vai nele que ele emagrece todo mundo. Eu odeio isso, cara. Às vezes o paciente fala, não, vem aqui porque o cara se emagreceu, meu amigo. Eu falei, cara, bicho, não fui eu que emagreci. Cara, não é à toa que tá com a agenda cheia, tipo, o ano todo, né? Que você atende médicos conhecidos também, exatamente. Atende uma galera conhecida, tipo... É o caminho certo, né? Graças a Deus, cara. Eu fico feliz. E essa na verdade, quando eu fiz anestesia, eu tive muito sucesso na anestesia também. Mas é um sucesso... O anestesista, ele é um garçom, né? Ele é um cara que tá lá um maître. Ele só aparece na hora da merda. Se tiver que culpar alguém, eu culpo o anestesista. E eu trabalhava com as coisas muito hardcore na anestesia, né? Então, eu vivia no limite. Eu gostava de terapia intensiva. Eu dei plantão em CTI durante muito tempo. Eu gostava de CTI. Gosto até hoje. Eu gosto disso, né? Na época do Covid, eu estava dando plantão em Covid, me voluntariei, eu era concursado na UFRJ, eu terminei, depois de tudo isso, de ter feito a residência, eu ainda passei no concurso público na UFRJ, que eu exonerei ano passado. Todo mundo falou, você vai exonerar do concurso? Eu falei, vou, cara, eu não quero mais fazer isso, bicho, eu quero fazer o que eu estou fazendo, eu estou feliz fazendo isso. Então, eu vivia muito no limite, né? No limite da vida e da morte. Eram situações muito críticas, de transplante, cirurgia cardíaca, de cirurgia oncológica. Se você errar 1 miligrama ali na anestesia... Né? Então, eu sempre trabalhei muito com essa questão da responsabilidade em relação à vida. Quando você faz... Eu mudei totalmente, né? Uma especialidade cirúrgica, né? Onde eu tinha contato muito rápido com o paciente, eu tinha contato com a vida dele, eu pilotava, se você for ver, eu te mostro a foto depois, para vocês verem, né? A estação de trabalho que eu pilotava, eu tinha, sei lá, uns 6 monitores, né? Era um monitor de mensuração de débito cardíaco, com Swan-Ganz, ecotransesofágico, mensuração de saturação, eletro, respiração, consciência. O paciente ficava igual um robô, bicho. Eu tinha uma só tela que eu cuidava de tela, cara, e olhando cirurgia, fazendo as coisas todas. Desgastante, cara. Uma cirurgia grande, não é 16 horas. Uma carga de estresse gigantesca. Hoje, eu sinto, cara, que eu consigo impactar mais na qualidade de vida dos pacientes e ter o reconhecimento do paciente, que o paciente não viu o meu trabalho. O cirurgião viu o meu trabalho. Então o cirurgião chegava assim, não, eu só quero, se for o Diogo. Eu tenho vários amigos cirurgiões hoje que eles falam pra mim a mesma coisa. Cara, é um desperdício você ter saído da anestesia. Você não devia ter saído da anestesia. Colegas falam isso pra mim, né? Eu falei, cara, desperdício que eu tava fazendo com a minha vida. Né? Pô, eu continuo sendo teu amigo, mas, cara, a anestesia pra mim já deu. Mas eu sinto hoje, cara, que eu impacto muito mais na qualidade de vida de paciente
paciente, e eu tenho muito mais reconhecimento por isso, cara, do que antes. E isso pra mim é muito gratificante, cara. Você vê depois de 6 meses, eu chegar pro cara e falar assim, bicho, tá de alta, não precisa mais de mim. O cara, o quê? Tá de alta, cara. Segue tua vida, não precisa mais de mim. E na época da anestesia você tinha um impacto muito negativo na sua saúde, né? Muito. Ainda tem Exatamente. ônus, na minha saúde e da minha família, né, cara? Então isso pesava bastante. Apesar de eu ter o reconhecimento, eu dava aula em congresso, cara. Eu era chamado para dar aula para residente. Então eu tinha uma formação médica muito sólida na anestesia. E é isso que eu falo para todo mundo que pergunta o que eu fiz. O que eu fiz? Foi uma formação médica sólida. A formação médica sólida é, cara, a faculdade, você ser um bom aluno, você ter uma formação médica, gostar de estudar e estar sempre up to date e nunca estar confortável na situação que você está. O conforto, ele gera comodismo, entendeu? Então você chega assim, eu podia estar confortável hoje. Minha agenda tá fechada, eu tô ganhando dinheiro, tô trabalhando, tô feliz, cara. Eu não tô confortável, eu tô buscando sempre uma coisa a mais. É uma atualização, é um curso, é fazer uma parada, é sempre buscando algo mais, cara, para tentar agregar. Então você tem sempre que ser da tua zona de conforto, você nunca pode ficar na tua zona de conforto. Mas a gente tá falando isso porque é que eu tô falando, né? Então, a formação médica hoje, ela acaba sendo perigosamente fácil. Você chegar na rede social e falar um monte de coisa, ou falar com o paciente que eu vi, e mostrar antes e depois, e fazer essas coisas todas, não olha. Mole. Você consegue vender isso fácil, infelizmente. Mas o que acaba? Isso tem validade. O paciente, em algum momento, ele vai perceber, cara, que aquela conduta ali, cara, não está errada. Ele vai ver uma situação diferente, vai assim, pô, mas eu queria algo mais, eu queria uma coisa a mais. Ele vai falar assim, cara, eu vou mudar. Ele vai mudando. Mas até ele achar alguém com qualidade, ele vai mudando. E aí acaba acontecendo isso. Eu já passei por tanto médico, você é a minha última chance. Eu falei, então beleza, você estacionou bem, é aqui que você vai ficar. Eu gosto de falar que no final das contas o mercado se regulou sozinho. Exatamente, Bernardo. Eu falo para o paciente isso, cara, o mercado se regulou sozinho. Todo mundo fala isso para mim. Você não tem medo de competição, não sei o quê, você não tem medo das pessoas falarem, mano, não tem medo de nada, cara. Porra, porque se eu estou fazendo o meu trabalho, acabou, cara. Tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para quem é ruim, infelizmente, tem espaço para quem é bom. É isso que eu falo, assim, eu faço o meu, assim, independente da sua área. Tipo, eu faço o meu e tenho o mesmo pensamento. Assim, tem espaço para todo mundo. Eu não tenho medo de concorrência porque eu vou ser bom no que eu tô fazendo. Exatamente isso. Tanto na educação física, nutrição, que são as áreas que eu mais vejo, que a gente vê assim, eu gosto de falar que não tem concorrência. Não tem, cara. O público é tão grande, Exatamente. É tão possível o público que nem tá trabalhando, nem tá nisso ainda, nem tá cuidando da própria saúde, é tão grande que não tem realmente concorrência. Eu posso ter o mesmo treino que você, mesma escola, mas a tua personalidade vai atrair uma pessoa diferente. Exatamente isso, cara. Só da personalidade já atrai um público diferente. Exatamente. E você acaba nichando isso, entendeu? A pessoa que te procura, ela te procura com um intuito. O cara que quer só o resultado, por exemplo, raramente eu recebo um desses doidos malucos que chega bem e fala assim, eu vim aqui para tomar um ciclo. É raro. Muito raro, porque eu nicho isso. O cara já vê na minha rede social, ele já conhece, fala assim, cara, não é esse cara que vai fazer isso, eu vou procurar outro. Mas quando der merda, ele vai vir para mim. Mas isso acaba sendo nichado. A pessoa te procura, né, de acordo com o que você apresenta, com o que você é. E aquilo, cara, certíssimo que o cara falou, que você falou também, Renato. Quando você faz o teu bem feito, cara, é só isso que você precisa se preocupar. Você não se preocupa com concorrência, se o fulano tá fazendo igual, se replicou. Hoje, cara, o que tem de médico fazendo a mesma coisa que eu, se posicionando igual na rede social, médicos conhecidos, entendeu? Comprando as mesmas coisas que eu faço, seguindo as mesmas coisas que eu faço. Aí todo mundo pergunta assim, você não fica bolado com isso? Eu fico não, cara, eu fico feliz, pô. Eu tô servindo de exemplo, então ótimo, cara. E se tu tá incomodando alguém, você sabe que você não tá fazendo nada de errado, é porque você tá aí que tá mais certo. Aí que tá mais certo mesmo, eu falo exatamente isso. Então eu tenho certeza que esse é o caminho certo, entendeu? No início se incomodava, falava, o cara é algo, a gente faz a mesma coisa. Eu falei, beleza, esse é o caminho, é isso que eu preciso saber. Então, cara, mission accomplished, né? Então, tem mais alguma pergunta interessante aí? Deixa eu ver, cara. A gente teve poucas perguntas, não deu tempo, cara. Então tem algumas aqui. A gente tem que começar a abrir pergunta um dia antes. Cadê que abrir antes? Eu faço isso, né? Você é mega carismático, muitos quilos acima do peso. É indicado o uso de medicação? Básico resolve? Prileles. A gente respondeu exatamente isso, né? Eu já falei, inclusive, do uso das medicações. Né? As medicações acabam tendo espaço, sim, né? Mas é um espaço que não é para todo mundo. O uso do remédio é exatamente para que te ajude numa mudança do estilo de vida, né? Então, independente se você tem muitos quilos ou poucos quilos, você tem que ter um problema para ser resolvido e isso ajudar você a fazer a mudança do estilo de vida, que é o ponto mais importante. Eu sempre falo isso, que é para todo mundo, bicho, que nenhum remédio é contraindicado, né? E às vezes eu tento sempre usar as indicações label, né? A indicação clássica. E você sabendo as indicações clássicas, você explica para o paciente, eu falo para ele, cara, eu estou usando remédio X por conta disso. A consulta vai se desenrolando, eu vou falando para ele, cara, você não tem indicação de remédio nenhum.
Né? Mas olhando o teu exame aqui, cara, você está obeso. Se você tiver uma gordura visceral alta e você tiver com triglicerídeo alto, colesterol ruim, uma resistência insulínica, eu tenho indicação de usar o Ozempic em você. Então vamos ver? Não tem, cara, não tem indicação de usar. Mas não vou tomar nada não, cara. Você vai ver que você vai comer, você precisa ter força de vontade. Se você falhar e você tiver alguma falha, eu vou tentar criar outra forma de fazer com que você tenha adesão. Mas a gente vai tentar junto, errando e acertando. Não posso me comprometer, cara. Isso é uma coisa importante, né? Eu não tenho compromisso com o resultado estético, eu tenho compromisso com a saúde. E quando o paciente ele volta para mim na segunda consulta, a primeira coisa que eu vejo é o exame. Antes de pesar ele, cara, se eu vejo no exame melhora em relação a todos os parâmetros que eu anotei, eu falo assim, cara, tá vendo isso aqui? Tua insulina era 20, hoje ela é 4. Teu colesterol ruim era 36, hoje é 50. Teu triglicerídeo era 200, hoje é 90. Cara, isso para mim é vitória. Eu sei que você vai perder peso, mas isso para mim é vitória, cara. Então, vai se pesar, é uma consequência você ter emagrecido de eu ter trazido saúde para você. Ponto, cara. É isso que a gente precisa. Então, muitas vezes, mas eu consigo, faço emagrecer. Cara, fazer emagrecer, qualquer um faz. Qualquer um faz. Se tomar uma porrada de remédio, simples, é muito simples, cara. Você toma uma porrada de remédio, você vai emagrecer, entendeu? Agora, com que qualidade isso vai acontecer? É sustentável? Tá. A tua saúde, né? Como é que você vai ficar depois? Você vai ter rebote? Você vai ter sanfona? É isso que é o grande ponto. Eu estava acompanhando de dieta, ela falou, não, eu tenho compulsão alimentar, me entupo de comida todo final de semana, eu não consigo parar de comer. Beleza, vamos lá, vamos comer bem agora? Vamos bater bem essas calorias? Não, passei a dieta hipocalórica pra garota e só na primeira refeição, que era um mingauzinho de aveia, ela não conseguia comer metade. Não come. Eu falei, viu? E olha que eu passei uma quantidade maior pra você estando hipocalórica. Hipocalórica. Mas todo paciente fala isso, cara. Eu vou ter que diminuir mais ainda pra você conseguir comer. Comer. Exatamente. Porque a comida junk, ela tem uma densidade calórica alta. O exemplo, cara, clássico exemplo do aquele duplo bacon do madeiro. Aquele duplo bacon do madeiro tem 1.500 calorias. Se você for transformar isso para quilo de arroz, é 1,1 kg de arroz. A mesma capacidade de engordar que 1,1 kg de arroz tem no bacon do madeiro. Mas, cara, você come aquele duplo bacon do madeiro, come a linguicinha, batata frita, come refrigerante e não toma sobremesa. Agora, tenta comer 1,1 kg de arroz. Mas se for dividir isso aí... Estende algumas semanas comendo bem, pra ver se até o salada de fruta que tu vai comendo vai parecer uma sobremesa que tu comia antes. Vai ficar igual, cara. É mudança de hábito, é exatamente isso. Se for dividir isso aí em 4 refeições, dá aí uns 280 gramas de arroz aí por refeição. E é muita coisa, né? Muita coisa, cara. E você come isso em uma refeiçãozinha. Então, o junk, qual é o problema do junk? Eu sempre falo, o ponto que eu mais bato é esse, né? Eu não quero que o cara crie restrição. Eu prefiro que ele coma comida de verdade, que coma mingau, coma carne, batata, arroz, feijão, macarrão, pão francês, coma comida do que o junk, porque eu sei que o junk ele tem uma densidade calórica alta, ocupa pouco espaço no volume, libera caloria pra caramba, não dá saciedade, faz pico de insulina, é um processo extremamente obesogênico. E o cara não entende isso, ele prefere ter o luxo do prazer de comer do que comer bem. Aí quando eu boto essa galera pra comer, ele fala assim, cara... Emagreci, nossa, perdi 6 quilos. Como emagreci comendo mais? Eu falei, você não está comendo mais. Você está comendo a quantidade de calorias que você precisa, mas o volume de comida é maior, porque a densidade energética desses alimentos que você comeu é menor. Então você precisa de um volume muito grande, que ocupa muito espaço, tem um índice glicêmico menor, não faz pico de insulina e você vai ficar super bem. É isso. Aí o cara entende o processo e fala assim, cara, beleza, eu tornei o processo sustentável para ele. A maior parte das pessoas pergunta qual é a melhor dieta. Isso é um clássico, né? Vou fazer paleo, vou fazer cetogênico, vou fazer não sei o quê. Qual a melhor dieta? Não tem melhor dieta. É aquela que se encaixa melhor. Exatamente, é essa que eu falo. É a que você consegue fazer. Exatamente, a melhor dieta que se encaixa na tua rotina, cara. Independente se ela é baixo carboidrato, pouco carboidrato, é que você consegue sustentar, cara. Acabou, bicho. Prometer, falar que uma dieta melhor do que a outra, que a paleo melhor, que não sei o quê, que ser vegano, dieta do gladiador, cara, não existe isso. É busca de fórmula mágica, entendeu? É venda de marketing para você encher o consultório, para você fazer com que as coisas funcione. Quando você mostra que o equilíbrio é o ponto importante e a mudança ser sustentável, o cara entende, ele ganha o jogo, bicho, ele vira tudo, cara, dá consistência pro cara, beleza, ele olha o cardápio, cara, isso aqui eu consigo comer mole pro resto da minha vida, então segue, keep going, é isso. Entra muito naqueles profissionais também que é o profissional da dieta tal, o profissional cara, do show tal, mas parece que ele não sabe fazer outra coisa. Ele achou uma fórmula de emagrecer e defende isso porque... Ele fica rotulado, né? Rotulado. Porque essa fórmula de emagrecer é, teoricamente, a única forma que funciona, e não é. Só que quando você anuncia isso em rede social, no Instagram, cara, tem alguém que vai comprar essa ideia. Né? A mesma coisa do jejum intermitente. Uma marca, querendo. Uma marca.
O jejum intermitente durante muito tempo. As pessoas achavam que o jejum intermitente a gente emagrecia. Cara, não é o jejum que emagrece. O que emagrece é a supressão de uma refeição com 500 calorias. Pô, você cria um déficit calórico. Então você emagrece por conta disso. Ele ajuda, tem indicações. Tem alguns benefícios, né? Mas saiu uma meta-análise do JAMA em 2019 falando sobre jejum intermitente, exatamente isso. Ele mostra, cara, que o jejum intermitente não é superior a nenhuma dieta. Ele é uma estratégia nutricional dentro de qualquer programa de alimentação que você vai seguir. Você pode optar para você comer mais calorias numa janela alimentar pequena. Em vez de você fazer 5 refeições dividindo 1.800 calorias, você faz 2 refeições de 900 para fechar 1.800 calorias, com muito mais volume. Então você trabalha a saciedade, o cara trabalha a maior adesão. É uma estratégia que funciona. E funciona. Agora, vou fazer jejum para emagrecer, vou jejuar 4 dias para emagrecer. Bicho, você vai catabolizar, você não vai emagrecer. Show. Isso, né? Passou muito rápido. Passa 40 minutos a 10 minutos atrás. Cara, não, aqui parece que é meio que uma outra dimensão, cara, de conversa. A gente conversa 10 minutos pra gente, quando a gente vai ver, foi 40. 40 minutos. Às vezes acontece isso com live comigo também, né? Começo fazendo uma live assim, eu tô vendo assim, cara, já deu 1h30 de live, tem 300 pessoas online. Eu falei, caralho, tem que sair, bicho, tem que dormir. Vida. Deixa eu dormir aqui. Tem mais alguma coisa aí? Alguma pergunta interessante aí? Acho que interessante não, cara. A galera muito perguntando sobre mais do mesmo, que a gente já perguntou. Te elogiando aí. Doutor, adoro você. Meu retorno. Aquelas coisas. Deixa eu ver mais umas aqui. Eu acho que era isso. Cara, então essa foi uma aula, né? Aqui, né? Eu acho que foi de longe o convidado assim com mais conteúdo. Né? Cara, obrigado, bicho. Feliz pra caramba. As perguntas ali eram mais do mesmo. Michele não pergunta, manda ver. Tem umas 20 e poucas perguntas ali, mas eram mais de pacientes, dizendo, doutor, meu planejamento, não sei o que. Então acho que a gente pode encerrar. Né? Deu tempo certinho. Muito bom. Ficou na nossa média aí, né? Geralmente que a gente faz, de 1h30, 1h40. Cara, queria te agradecer muito, né, por ter separado esse tempo pra ir pra cá, né? Prazer, bicho, sei que tua agenda é corrida demais aí, né? Mas eu adoro, cara. É um prazer. Tanto porque você é meu amigo, eu gosto pra caramba de você, mas eu adoro falar sobre isso, eu adoro mostrar. Eu acho que esse é o meu papel como médico hoje. Eu tento sempre informar. Né, e não ficar restrito no meu mundinho do consultório, escondidinho, né? Eu quero mostrar que existe uma forma de pensar diferente, que não é essa forma do mais do mesmo, que a gente consegue trazer o uso racional da medicina baseada em evidências, da ciência para esse universo que está um universo muito nebuloso, né? Muito obscuro. Assim, a galera que quiser continuar vendo, né, tudo isso aqui, cara, segue o Diogo lá no Instagram, ele tá sempre postando esse tipo de conteúdo lá. E, cara, foi isso. A gente vai deixar o link aqui do nosso Instagram lá na descrição do vídeo, vai deixar a página também do podcast lá, né, Brotherhood. E vou passar a honra do encerramento aí pro Bernardo, que ele gosta. Então, é o que ele já falou. Curte aqui embaixo, compartilha com quem você acha que essa conversa vai somar. É aquilo. Acho que todo mundo que você conhecer aí vai somar de algum jeito, porque todo mundo tem algum ponto dessa conversa acabou atingindo, acabou ajudando realmente. Comenta, como eu disse, curte, se inscreve aqui no canal, os Instagrams vão estar todos aqui embaixo na bio. E quero agradecer também mais uma vez. Um prazer, cara. Obrigado você. Foi muito legal, realmente. Obrigado. Aquela aula que a gente tava... A gente mesmo... Se colocasse a câmera pra gente em algum momento da conversa, eu estava os dois assim, ó. Só prestando atenção. Que bom, cara. Que bom. Obrigado, Fico honrado pra caramba estar com vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.